Seja mais que super bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast sem nome. É isso mesmo, porque é você, minha audiência aqui do nosso canal do YouTube, que vai me ajudar a colocar um nome nesse podcast. Então, de cara, já vou te dizer que você vai deixar aqui nos comentários que nome que você acha que eu posso dar para esse podcast que vai ajudar mais pessoas a sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Só que pela primeira vez na história desse canal, eu sou a convidada do podcast. Então, quem tá aqui pra me entrevistar é o Marcelo Dutra. E aqui nós vamos falar sobre técnicas e estratégias que vão ajudar essa galera a sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar bem mais rápido. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a história por trás do MDZD. Acho que muita gente não sabe. Inclusive, eu acredito que tem coisas que nem eu sei sobre você, sobre de onde é que surgiu o MDZD, como é que isso acontece na vida da Giele. E eu gostaria de começar perguntando, como é que foi sua infância? Eita, é bom que é isso. Podcast, a gente não sabe o que a pessoa vai perguntar, mas quando a gente decidiu falar sobre a história do MDZD, não tem como falar da história do MDZD sem pegar esse pano de fundo, que foi de onde eu vim. Todo mundo me pergunta, você é de Cuiabá? Você é de Cuiabá? Né? Final de semana, todo mundo, você é de Cuiabá? Você é de Cuiabá? Eu falei, cara, não, eu nasci em São Paulo. Nasci em São Paulo porque o meu pai e a minha mãe saíram da roça, literalmente, e quiseram que a gente tivesse estudo. E uma das tentativas deles chegou a passar pelo Rio, mas foi em São Paulo. E aí lá, sem que ninguém quisesse, com anticoncepcional na veia, eu decidi nascer. Porque assim, Deus, ele quer que a gente nasce, né? Então, minha mãe acabou engravidando mesmo, sem querer engravidar, passando por muita dificuldade com os meus 2 irmãos. Eu tenho 2 irmãos que têm uma diferença de 11 meses. Já vês que meu pai não respeitou o resguardo. Então, aí, depois que já tinha aí 4 anos que meu irmão tinha nascido, então eu tenho uma irmã mais velha, a Grace, um irmão do meio, que é o Maicon, e aí eu nasci. E algo interessante dessa história, que eu sempre falo, não pode chorar no primeiro podcast, pode, né? É que o primeiro grande evento da minha vida que eu descobri, assim, com uns 11 anos, é que a minha mãe marcou um aborto pra me abortar mesmo por causa da situação financeira que eles estavam. E naquela época, eu imagino, né? Hoje a gente tem um aborto totalmente diferente, mas pra ela, eu não consigo imaginar. O sofrimento que foi, ela pensava, vou abortar esse filho. Mas na situação que ela tava, ter mais um filho era o caos mesmo, literalmente falando. Numa cidade que ela não conhecia, meu pai ia pro Paraguai buscar coisa pra vender. Meu pai era mombeiro mesmo, vendia coisa assim, relógio, perfume. E ela era faxineira, limpava a casa e tal. E aí ela engravidou, lá em São Paulo. E ela disse que eu mexi na barriga, mas matematicamente é impossível que eu tenha mexido na barriga com algumas semanas, né? Mas ela disse que um dia antes de ter marcado esse aborto numa clínica clandestina, ela decidiu seguir com a gravidez. E eu fiquei sabendo disso de uma forma bem louca, inclusive. Mas nasci, no dia 9 de agosto, nasci, de 1989, nasci lá em São Paulo. E nasci lá, só que depois a gente acabou vindo pro Mato Grosso, vindo pra Cuiabá. Então, os meus pais, eles tinham essa busca muito, muito forte, que eu acho que eu peguei muito deles por... Cara, a gente precisa avançar, a gente precisa crescer, a gente precisa proporcionar estudo para os filhos. Eu percebi muito que o que os meus pais queriam era que a gente tivesse acesso à educação. Por isso São Paulo, eu acredito, né? Por isso Rio de Janeiro. Mas aí eles acabaram vindo para Cuiabá por uma oportunidade de trabalho. Curiosidade, você falou que você descobriu que sua mãe estava pensando em abortar de uma forma muito louca. Qual foi essa forma louca? Tô falando que tem coisa que nem eu sabia? É fogo, porque... É muito louco, né? O Mais Dinheiro Zero Dívida, a gente nunca contou isso, eu acho, nem um vídeo, eu também não, é a primeira vez. Ele vem dessa história, né? Ele vem da minha história. Então, com uns 10 anos, 10, 11 anos de idade, os meus pais se separaram. Por dinheiro, né? Eu não tinha a proporção de que era por dinheiro. Eu fui ver isso depois da vida adulta, mas eles fizeram uma sociedade lá, não deu certo. E aí a empresa estava montada, mas a negócio era, se não vendesse a nossa casa, o negócio ia falir. E aí um patrimônio que eles passaram 10 anos construindo, 10 anos não, 6 anos construindo, né? Porque a gente chegou aqui, eu tinha 5 anos, chegamos em Cuiabá, nós estamos em Cuiabá, né? Chegamos em Cuiabá, a gente tinha 5 anos. E aí os meus pais já vinham, sempre eu via eles brigando por algum motivo, mas eu era muito pequena para entender aquilo. Quando eu tinha ali os 10, 11 anos, eles venderam a casa e eles se separaram. Nisso, os filhos, os meus irmãos já tinham 16, 17 anos. 15, 16, na verdade, anos. E eles tomaram partido do meu pai. Então, houve aquela separação ali. Não, a mãe que tá errada, o pai que tá certo, a gente vai morar com o pai. Eu não sou mãe, mas eu imagino que pra mãe, você passou por algo parecido, que eu sei.
pra mãe é um soco no estômago. De tipo, cara, meus filhos que eu pari, gerei, me abandonaram. Eu acho que com medo de eu fazer a mesma coisa, né? Eu que era a caçula, a minha mãe, tadinha, né? Fala que ela não fez por mal, sabe? Hoje eu sei. Mas ela me contou essa história. Pra, tipo assim, seu pai nem queria que você tivesse nascido, sabe? Eu sei que não foi por mal, mas pra mim foi... Pô, eu tinha 11 anos, né? Foi um... Caraca, meu pai não me ama, né? E foi na inocência, mas eu consigo lembrar como se fosse hoje. A gente tava descendo a pé uma rua que dá na João Gomes Sobrinho. Lembro exatamente, assim, descendo a rua, minha mãe muito nervosa, e me contou essa história. Ah, você quer saber uma coisa? Não sei o que lá, seu pai, não sei o que lá. Me contou toda essa história. E, de certo modo, aquilo foi um evento, que a gente chama de trauma, né? Muito forte na minha vida, porque eu nem sabia o que era um aborto. Eu nem sabia o que era um aborto. Eu falei, cara, o que é um aborto, né? Eu era muito pequena mesmo. Eu fui uma criança, muito criança. Então, eu fui me dar conta que eu era adolescente lá pelos 14 anos, quando eu comecei a ver uns menininhos assim, aí alguém falava de namorar. Então, minha mãe disse que eu brinquei de boneca até os 15 anos. Então, eu demorei um pouco. Então, eu era muito criança e aquilo, pra mim, me deu um choque de realidade, do tipo, você precisa crescer. E acho que é por isso que eu gosto tanto da Santa Terezinha do Menino Jesus, que é porque ela também teve uma experiência, assim, de, cara, eu preciso crescer. E ali eu falei, não, cara, a vida não, sim, eu vou ficar do lado da minha mãe. E ali, de fato, houve aqui o que na psicologia explica muito, assim, eu preciso salvar minha mãe tá precisando de mim. E ali eu fiquei do lado dela, e eu não saí de perto dela. Então, foi um pouco disso, assim. E ali foram, pelo menos, 4, 5 anos de um verdadeiro inferno, assim. Briga judicial... Ixi, briga por guarda, briga por pensão. Então, foi muito difícil. E por isso que eu nunca falei disso. Em 4, 5 anos fazendo o que eu faço, eu nunca abri. É a primeira vez que eu tô abrindo essa história, assim. Acho que de uma forma mais limpa, assim, sabe? Inclusive sem medo do julgamento da minha família, né? Porque minha família sempre teve uma coisa assim de, roupa suja se lava em casa, né? Você não pode expor essas coisas. Cara, mas é a minha história. É como eu enxerguei. Pra mim, foi muito louco ver o meu lar, que pra mim era um lar. Meu irmão era... Cara, meu irmão batia, brigava. Mas era meu irmão, cara. A gente, no final do dia, brincava junto. Ele era um modelo pra mim, assim. Meu irmão mais velho, cara. De repente, tá eu e minha mãe sozinha. Dificuldade financeira até pra colocar comida dentro de casa. Então, foi uma época bem punk mesmo. E é legal falar sobre julgamento. A gente lida muito com isso aqui. E agora, uma curiosidade que talvez você não saiba. Quando a gente começou essa história do MDZD juntos, pra mim era muito louco olhar no direct do nosso Instagram e todo dia ver alguém dizendo que vai tirar a própria vida por causa de dívida. E eu fico me policiando pra não normalizar isso. Mas a gente vê com tanta frequência que eu acho que é como um médico que trabalha num ponto-socorro, que vê uma pessoa chegando lá acidentada, toda quebrada. Pra quem não tá acostumado a ver aquilo todo dia, aquilo é impactante, né? Mas pro médico que todo dia vê alguém chegando lá todo quebrado, cara, é só mais um, põe na maca aqui, eu vou resolver. Quem tá machucado tá em desespero. Sei lá, nunca aconteceu comigo, mas eu não consigo imaginar o que é você olhar pro seu osso da perna e ver o osso pra fora e você fala, meu, perdi minha perna. O médico bate o olho e fala, facinho de resolver. Com a gente também, fazendo uma comparação, é assim também. Quando a gente vê alguém desesperado por causa de dívida, a gente que conhece como é que isso resolve, fala assim, cara, isso é simples de resolver. Mas pra quem tá ali no olho do furacão, não é. Então, pra mim, todos os dias eu me policio pra não normalizar uma pessoa dizendo, eu vou tirar minha própria vida por causa das dívidas, porque não tem mais o que fazer. Isso acontece por N motivos. Vergonha da família, a própria pessoa se sentir envergonhada como fracassada. E a gente sabe que não, ela não é a própria vida. Ela não é a própria dívida. Ela não é uma dívida. Ela é uma pessoa batalhadora, trabalhadora, e que tomou algumas decisões erradas e agora a gente consegue consertar. E é louco ver você falar disso, porque isso é mais comum do que se parece. E a sua coragem de expor, você não está expondo a sua família, nem a sua história. Para mim, você está expondo uma realidade que hoje é velada. Vou contar um segredo que talvez a audiência não saiba. Mas é muito normal quando a gente faz uma Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, que vem 70, 80 mil pessoas participar, e a gente roda uma pesquisa para falar assim, cara, como é que tá a sua vida? Até pra gente entender como é que a gente pode ajudar mais aquela audiência que tá ali. E é muito normal as pessoas dizerem, meu marido nem sonha que eu tô tão endividado. Minha esposa nem sonha
que eu tô tão endividada? O que eu vejo pera um pouco. Então eu passei 10 anos construindo um patrimônio pra minha família, e do outro lado tinha minha esposa se atolando em dívida, ou seja, corroendo o nosso patrimônio, e eu não sabia. E ela dormindo comigo todo santo dia. E ela não pediu ajuda. Ela não falou nada. Por que ela não me chamou? E eu sei que não é tão simples assim. Eu sei que entra um monte de histórias, principalmente por medo do julgamento. E eu acho que a gente vai poder ajudar muita gente aqui com essa nova fase do MDZD, com esse podcast, de falar muito mais sobre coisas que não são faladas. Você sabe se na sua história, com a sua mãe e com o seu pai, isso também aconteceu? Porque pra chegar no ponto de dívida da família, ao ponto de ter que vender a casa, provavelmente um dos dois não sabia. Porque quando você fala assim, cara, eles se separaram por causa de dívida, o que realmente aconteceu? Exato, eu tenho certeza que isso aconteceu. E, de novo, abrindo meu coração aqui, eu não tenho muito essa coisa de esconder, né? Mas hoje, olhando pra trás, assim, conhecendo um pouco, principalmente acho que hoje sendo adulta, né? Já tendo vivido relacionamentos e conhecendo o jeitão do meu pai. Porque ele era um homem honrado, que saía pra trabalhar, voltava, colocava dinheiro pra dentro de casa. Mas essa questão financeira sempre foi muito ruim. E, basicamente, existia um acordo onde ela foi envolvida, né? Mas existiam coisas que ela não sabia. E, além disso, ela não acompanhava. Então, ela não tinha... Nossa, eu nunca esqueço o dia que meu pai conseguiu o primeiro talão de cheque. Isso era o auge de crédito lá naquela época, né? Então, não tinha. Extrato de conta bancária era um negócio de outro planeta. Então, eu tenho certeza absoluta que o que aconteceu ali foi isso que a gente dá o nome hoje de uma traição financeira. Acredito que ela não era totalmente alheia ao que estava acontecendo. Era diferente daquele cenário onde a pessoa esconde totalmente. Então, você tem o cenário que esconde. Mas no caso da minha mãe, acho que ela era meio... E assim, é ruim, né? Na internet a gente fica pisando em ovos pra falar de machismo, feminismo, o lugar do homem. Mas lá na minha casa, tá? Como eu enxergava, os papéis eram muito separados. Então, a minha mãe, ela tinha um dever diário de cuidar da casa, cuidar da gente, levar a gente na escola, fazer a comida. E a minha mãe trabalhava, ela fazia renda extra, ela vendia Natura, vendia Avon, Mas era a figura do meu pai, o que saía quando eu tava dormindo e chegava, eu já tava dormindo, e que trazia dinheiro pra dentro de casa e eu só via final de semana pra assistir. Nem era Senna, porque o Senna já tinha morrido. Era pra assistir o Rubinho perder a corrida na Fórmula, o Rubinho chegar em segundo lugar. Real, a gente assistia muito Fórmula 1. Então, meu pai era aquela figura do domingo, porque meu pai trabalhava sábado e normalmente ele ficava consertando o carro até a noite. Meu pai é mecânico, eletricista, né? Ele ficava sábado até final da noite e aí chegava em casa, então a gente tinha aquele momentozinho à noite. E domingo, então meu pai pra mim era a figura do cara que trabalhava, eu ia trabalhar com ele, pegava ônibus junto com ele, achava um máximo o trabalho do meu pai, mas ele é meu pai domingo, então os papéis eram muito separados. Então eu acho que rolava essa coisa que o pessoal chama de machismo, né? De tipo, isso aqui você não se mete, isso aqui deixa que eu resolvo. E a minha mãe também não tinha muitos meios de ação, e era muito claro pra mim, quando tinha alguma coisa assim, que a minha mãe não queria destruir a família, né? E ela não queria. Ela não queria, ela tentou evitar, assim, ao máximo, porque ela sabia. No fundo, ela sabia o que uma destruição de uma família ia causar, né? Ela sabia, ela só não teve mesmo, porque eu acho que tem um momento que a mulher, ela tem que saber se proteger e proteger os filhos. Eu entendo isso, pra mim, em casos de violência, e uma violência patrimonial não deixa de ser uma violência. Eu acho que, de certa forma, minha mãe foi um pouco vítima de uma violência patrimonial, porque foi feito um monte de coisa escondido dela, por baixo dos panos, e chegou um momento que não tinha como. Eu não sei todos os detalhes, mas eu acredito que tinha dívida de agiota também. Então, a gente já tinha vendido uma casa com um pano de fundo de temos que pagar uma dívida, mas vamos comprar outra mais barata. Então, teve muita história. Tem muita coisa que eu tenho certeza que eu não sei, mas eu acredito que houve. E naquele momento, ela como mulher, ela teve que escolher ela e os filhos, né? Mesmo sem saber todas as consequências que, de certa forma, respingam na nossa vida 24 anos depois. Então, eu acredito sim que teve. E a gente tem esses dois cenários quando a gente fala de casal. Na verdade, não são só dois cenários, não. Você tem o cenário do homem que quer carregar tudo nas costas pra não preocupar a esposa, esse homem que quer fazer o papel do homem da casa. E eu fico até brava com esse lance de feminismo e machismo, porque, gente, tem dinâmica de família que é assim. Cara, eu sou o homem da casa, esse aqui é meu papel. E, o mundo é como é. Eu não tô aqui pra dizer o que é certo e o que é errado, mas... E aí o homem sofre muito, porque ao mesmo tempo que ele quer prover... E eu ouvi isso da boca de um aluno na semana passada. Eu falei assim, cara, e como é que você tá?
porque o caso é muito complicado. Ele falou assim, cara, eu tô mal. Aí eu falei, mas a gente tá aqui pra resolver, né? Não entendi na hora. Ele falou, cara, eu tô mal, é ruim eu ter que pegar o salário da minha esposa inteiro pra pagar as contas. Então, no mundo dele, no planeta dele, ele tem que usar todo o salário da esposa e poder deixar R$ 500 pra ela poder fazer o que quiser, né? Então, ele já era o máximo que dava, mas ele pensa, pô, minha mulher ganha 5 mil de salário e ela só pode ficar com 500 por conta dos erros que eu cometi. Então, foi nítido pra mim que ele tem graças a Deus, tá resolvendo uma sensação de eu fracassei como homem da casa, eu fracassei como pai da família. Então, tem esse cenário que ali não tem traição, tem ele carregando, e eu acho que em algum momento ele abriu pra ela tudo. Tem o de esconder por medo, aí isso é mais a mulher. A mulher, ela fala, cara, eu não posso contar, o meu marido vai me matar, o meu marido vai me largar. Meu Deus, eu nem sei o que meu marido é capaz de fazer. Então, você tem muitos cenários dentro do casamento, mas a gente tem uma estatística de que 50 e poucos % dos casamentos acabam por isso. Mas eu acredito que isso é o que tá na estatística. Dinheiro é um problema para casais, às vezes, que tem 20 anos junto. A pessoa tem 20 anos de casado e tem isso. Então, eu acredito sim que a questão do dinheiro no casamento, assim como quando vai na igreja, pelo menos na igreja católica tem o curso de noivo, né? Fala ali mais ou menos sobre as coisas do casamento, mas é tudo por cima, e ainda porque a igreja obriga, né? Na igreja católica é obrigado a fazer. Não sei como que é na evangélica, mas na católica eu sei que é obrigado a fazer aquele curso lá. Mesmo que seja 2 dias, tem que fazer. Mas não é preparado pra isso. E aí, de repente, vem uma pessoa que veio de uma criação, uma outra pessoa que veio de uma criação. A minha mãe veio de uma criação onde o primeiro salário dela, ela entregou cheinho na mão do meu avô. Ela conta isso, que a minha mãe era professora. Quando ela tinha uns 15 anos, ela era professora. E aí, ela entregou ela na mão do meu avô. Então, uma criação muito assim também, que ela tinha que trabalhar e sobreviver com a comida da casa. E o meu pai saiu de casa com 11 anos de idade de casa. Com 11 anos, o meu pai saiu de casa. Papo de maluco. Saiu de casa com 11 anos de idade, foi embora, foi trabalhar numa oficina mecânica. E assim que ele aprendeu. Então, meu pai aprendeu a ser safo, a se virar, a trabalhar de dia para conseguir comer de noite. 2 realidades totalmente diferentes, que hoje também não deixa de ser assim. Às vezes você tem um homem vindo de uma família estruturada, onde teve educação financeira, e um cara uma mulher que nunca foi ensinada a mexer com dinheiro. Esses 2 casam e com toda a oferta de crédito que tem, vira uma grande bagunça. E o que eu gosto muito de olhar, eu passei por isso só um pouquinho, mas passei, por mais que não era um casamento, era um relacionamento, que eu não contava nada do que estava acontecendo. É muito ruim e eu acredito que nos casamentos mesmo, destrói o relacionamento. Porque, de fato, você tem a sensação que você foi roubado. E você deu um exemplo muito bom, que a gente passou tanto tempo construindo isso, e você vai lá e deteriorou tudo. E quando a gente tá falando de união estável, né? Ou de casamento com compartilhamento lá, como é que chama? Comunhão parcial de bens. Você na alegria, na tristeza, na dívida e no dinheiro. Então, vai com tudo. Então, acredito sim que no meu caso foi isso. E que isso é um dos problemas, assim, muito velados com relação à vida financeira, que é o impacto da vida financeira no casamento. E eu acho importante a gente levantar uma questão que a gente tá levantando uma geração sem dívida. Internamente, ó, a primeira vez que isso sai de dentro desse escritório. E quando eu falei traição financeira, eu fiquei te ouvindo e tentando me colocar no papel do seu pai. Parece que o traidor, ele tá fazendo de propósito. Parece que o traidor é o vilão da história. Parece. Eu nem tô aqui pra defender lado A nem lado B, não é isso. Mas quando a gente olha pra traição financeira dentro do casamento, na verdade o que o traidor quer é proteger a família. Olha que louco. Porque ele não contar, e eu fiquei aqui te ouvindo e refletindo enquanto marido. É que hoje eu e minha esposa, a gente tem uma relação diferente com o dinheiro, né? Então, a minha vida financeira é aberta pra ela e vice-versa. Mas houve um tempo que não foi assim. Houve um tempo onde eu tinha o meu emprego, ela tinha o dela, e nossos dinheiros não se misturavam. E talvez lá, sem o conhecimento financeiro que eu tenho hoje, se eu entrasse em dívida, talvez eu não contaria pra ela. Por quê? Primeiro por uma questão de honra, né? O homem carrega, ou pelo menos eu carrego esse peso nas costas. Peraí, eu sou o provedor da casa. Como assim que eu vou virar pra minha esposa que confiou em mim a vida dela e vou dizer pra ela assim, então, eu não tô dando conta de sustentar você? Pra homem isso é muito pesado. E pra mulher também é.
né? Volto a falar, não tô aqui defendendo nem lado A nem lado B. Mas tô tentando criar uma história comigo lá dentro. Então talvez eu não contaria pra Fran que eu tá endividado. Por quê? Pra proteger ela. Pra não levar pra ela uma preocupação de um erro que eu cometi. Porque... E é louco, né? Porque quando a gente se casou, ela morava em Rondônia e veio pra Cuiabá. E eu falei pra ela, você pode vir, não se preocupa com nada. Eu vou sustentar você. Mas sustentar não é no sentido de você não vai trabalhar. Não, não. Não se preocupa. Se você quiser trabalhar, você vai trabalhar. Se você quiser ficar em casa, você vai ficar em casa. A gente vai dar um jeito. Mas eu, a partir do nosso casamento, sou responsável por você. E como eu falei, talvez eu não falaria. Olha que louco. Olhando lá pra trás. E eu não sei qual que é o impacto que isso teria no nosso casamento. Mas como eu falei, a gente tá levantando uma geração sem dívida. E a gente não tá aqui pra julgar o traidor. Mas também não estamos aqui pra passar pano. Porque é uma traição. Né? E a pergunta que eu fiquei me fazendo é... Por que que os casais não contam? Por que que essa vergonha é tão pesada? Por que que esse assunto ainda é tão velado? E a gente tá levando o nosso podcast pra outro rumo, porque a ideia era falar sobre... Mas não vejo problema. Mas por que que você acredita que isso é um assunto tão difícil? Foi tão difícil entre seu pai e sua mãe. Uhum. Eu rebobinei a fita e me coloquei na história. Cara, pra mim talvez fosse muito difícil. Pra quem tá assistindo a gente, talvez também seja difícil. Porque como você falou, cara, não sei o que o marido vai fazer comigo. Não sei o que ele vai pensar de mim. E o fazer não é no sentido de se colocar em risco fisiológico, não. Mas é uma relação criada, né? De respeito e admiração. Eu respeito o homem da casa, respeito a mulher da casa. Respeito o meu marido, respeito minha esposa. E parece que isso se quebra e as pessoas não querem deixar isso se quebrar. Ainda que isso custe muito aqui atrás. Por que você acha que isso acontece? E é interessante, porque você falando, de fato, né? A história que eu contei de que com 11 anos eu falei, eu vou ficar do lado da minha mãe, eu praticamente ouvi só uma versão da história. Mas não é só uma versão, mas eu ouvi o que os fatos mostravam também, eu não tinha capacidade de avaliar. Mas hoje eu olho e vejo também, ainda mais eu, sendo uma pessoa que hoje usa essas palavras bonitinhas, que é empreender, naquela época não era isso. O meu pai estava tentando dar certo na vida. Ele estava tentando, porque não sei se vocês sabem, mas na oficina mecânica é igual no cabeleireiro. Você trabalha, só que eu acho que no cabeleireiro é 70-30. Tipo, 30% fica pro salão, 70% fica pra cabeleireira. Na oficina mecânica é assim. Você tem, por exemplo, um serviço de um carro, é R$1.000. 500 é peça, ou 700 é peça, 300 é mão de obra. A oficina fica com metade dos 300. Tudo que meu pai tava querendo fazer era ter um cantinho pra ele consertar os carros deles. E aí ele acabou, claro, né, por não saber, enfim. Então hoje eu olho pra trás e vejo que meu pai tava tentando acertar. E ele conseguiu, cara. Formou 3 filhos, né? Nós 3 somos formados em uma universidade federal. E por que que quando vem... Por que quando a coisa ficou preta mesmo, difícil, né? Por que não contar? Então, hoje, lidando com muita gente, tendo mais de 9.000 alunos, eu teria 1.000 causas, assim, pra dizer. De todas, assim, de todas. Hoje a gente tem uma sociedade e eu falo, é muito difícil chegar e falar, cara, eu fracassei. E, é claro, hoje nosso nível de maturidade, conhecimento, fracassei em não conseguir fazer uma coisa. Se é difícil com coisa do dia a dia, por exemplo, aqui, né, pra vocês saberem agora, bastidores, né? Precisa gravar um vídeo tal. Cara, não consegui gravar. Tentei 50 vezes, eu fracassei. É muito difícil. Às vezes eu prefiro passar o domingo gravando do que chegar e falar, eu fracassei. Então eu acredito que tem essa coisa de eu não quero decepcionar, eu não quero dizer, eu não quero contar, eu não quero preocupar. E, querendo ou não, eu passei por isso, mas contar pra pessoa, como não era um casamento, eu não era casada na igreja, né? Aqui em Cuiabá a gente chama de adjodiado. Morava junto, agora vocês não conhecem o linguajar cuiabano. Morava junto, eu não sei, cara, tem que contar, é minha vida, problema meu. Então existe o orgulho, existe a soberba, que é, eu vou resolver, joga aqui no peito que eu mato, existe isso. Existe a vergonha, o medo do casamento acabar. Então, pra mim, tá muito intrínseco, não diretamente ao casamento. É que ali naquela relação era esperado que vocês tivessem essa... Cara, vocês ficam pelados um na frente do outro. Tem mais intimidade que isso. Tem gente que faz xixi e número 2 de porta aberta e não tá nem aí, toma banho junto. Ou seja, não vou conversar sobre um determinado assunto. Então, mas eu acredito que ainda não tem a ver com o casamento.
tem a ver com como aquela pessoa, aquele indivíduo que se enfiou no problema por um erro ou por uma ignorância, falta de conhecimento, ela ter uma dificuldade em lidar com o erro, com o fracasso, porque é um fracasso, errei, é como se você fosse fazer qualquer coisa na sua vida. Fui fazer uma prova e não passei, fiz um ano da faculdade e reprovei. E por que a gente não tem vergonha de contar que reprovou na faculdade, ou que fez uma prova de, por exemplo, eu não passei no meu primeiro exame de trânsito, eu não escondi de ninguém, eu contei, gente, reprovei, esqueci de dar seta, né? Acontece, mas vem na coisa do ser humano. E que se você for um pouquinho mais fundo, tem a ver com a criação. Então, eu, quando era criança, eu tinha muito isso. Tirou 10, não fez mais que sua obrigação. Entendeu? Então, quando você chega na vida adulta, e não tô criticando os pais, como eu falei, eu não tenho filho, eu só posso dizer de como eu fui criada. Então, eu fui criada muito assim, você tem que dar certo, você tem que acertar. Se você não for acertar, você não vai ser, até mesmo, entre aspas, amada. Você não vai ser aceita, você não vai ser, tem que fazer, tem que ser o melhor, tem que dar o seu melhor. Aí chega na vida adulta, chega esse fracasso financeiro. Cara, como é que eu faço pra ninguém saber disso aqui? Né? E vou dar um exemplo bem chulo. Todo mundo tem caca no nariz e todo mundo tira. Mas por que não tira na frente dos outros? Porque é uma intimidade e é falta de educação. É tipo isso, sabe? Do tipo, cara, essa parte da minha vida aqui é muito íntima, eu não quero que ninguém veja e tal. E, cara, tem milhões de pessoas endividadas hoje no Brasil. Isso é piada. É piada. Você vai em site de entretenimento. É piada. Tem um meme rolando na internet aí, me mandaram ontem da mulher falando assim, cara, tá apertado, usa o cheque especial, estoura o cartão, depois vai lá na tal empresa que eles te oferecem mais crédito. E uma coisa assim, piada nacional. Mas quando é dentro da minha casa, eu não conto. Então, eu acredito que é sobre o indivíduo, não é sobre o casamento. Porque eu não era casada, mas tinha minha família. Eu poderia ter recorrido a tantas pessoas. Gente, me perdi aqui. Mas e o orgulho de dizer, oi, contadora? Gerente do banco? Enche a boca pra dizer que é gerente do banco? Então, pra mim, era muito isso. Cara, eu não vou ser amada, eu errei. A minha família investiu a vida pra eu ter uma carreira, pra eu ter uma faculdade. E eu agora fracassei. Então, eu juro, inclusive né, a gente falou um pouco de suicídio, mas eu pensei em tirar a própria vida porque eu queria acabar com aquele sofrimento. É um sofrimento, era muito ruim. Do tipo, eu prefiro morrer do que ter que mostrar pra todo mundo a grande caca que eu fiz. E eu tinha muita dívida, né? Eu ganhava 4, eu devia 126 mil. E hoje eu sei que isso é pouco perto do que as pessoas devem hoje ganhando 4. Mas há 10, 11 anos atrás era isso. Então, eu acredito que é sobre o indivíduo. A dificuldade que existe de lidar com o próprio com o erro, com o fracasso. Que é algo normal. Quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai entendendo que, cara, a gente erra, a gente é ser humano, a gente tá aqui pra aprender. Só que nas finanças eu ainda não tenho uma resposta de por que isso acontece. Mas é do indivíduo. Aí o casamento só respinga. Porque quando a pessoa é sozinha, isso vai respingar através de uma depressão, esconder dos amigos e assim por diante, sabe? E só rebobinando a fita, a gente falou da sua infância. E a gente chegou até os 10, 11 anos de idade, quando seus pais se separam. E você citou agora como você foi gerente de banco. O que acontece depois dos 11 anos de idade com a DGL? Nossa, que evento. Muitos eventos, né? Mas vamos lá. Depois desse turbilhão da separação dos meus pais, então eles se separaram, eu tinha 11 anos. E minha mãe, cara, ela... É muito difícil não chorar. É muito difícil. A minha mãe, literalmente, assim, deu sangue pra que eu estudasse. Ela fez de tudo, assim, né? Porque eu tava ali começando o ensino médio. Começando o ensino médio, não. Ainda tava na fase de 5ª série, 6ª série. Mas nos meus 15 para 16 anos, eu já tava no ensino médio. E foi muito doido isso que aconteceu. É um detalhe, mas é importante. Num determinado momento do ensino médio, e os meus pais, eles tinham um plano. Que era que a gente não fosse trabalhar muito novo. Porque eles foram trabalhar. Então, meu pai, minha mãe conta que com 5 anos, o trabalho dela era levar o almoço pro pai dela na roça. Então, eles eram força de trabalho. Minha mãe, acho que ela tem, eu não sei quantos irmãos exatamente, mas acho que são 8 ou 9 irmãos. É muito irmão, muita criança, né? Muitos filhos a minha avó teve. Que Deus a tenha. Mas, então ela queria evitar ao máximo, assim, que eu fosse trabalhar. Então, ela se esforçou muito. Com 16 anos, eu não esqueço isso. A minha mãe falou assim, filha, né? Aquela conversa de adolescente. Você precisa ter suas coisas. Não dá mais pra você ficar esperando seu pai te dar uma sandália. Seu pai contribuir com alguma coisa. Então, a gente sempre teve problema com pensão, com ajuda. Então, ela era ela que sustentava a parada toda, né? E ali, com 16 anos, houve um divisor de águas na minha vida. Eu ia pra escola de manhã, e eu estava na escola técnica aqui em Cuiabá. E aí, à tarde, eu ia pro cursinho.
Então, eu tinha o dia inteiro. Só que eu fazia cursinho meio na malandragem. A gente sentava no fundo. Eu sempre fui assim, não é inteligente, mas eu espertinha pra aprender as coisas. E aí tinha a galerinha da frente. Inclusive, eu vou citar uma pessoa aqui. A Leidiane Sala, lembra? Que depois eu coloco a arroba dela aí. Ela era minha colega, ela era da turminha das inteligentes. Ela e a do cabelinho cacheadinho, que eu esqueci o nome agora. Manu, a Manu Gaíva, as duas, ela era minha colega de escola. Elas eram da turminha que sentava na frente. E eu observava, tipo, mó porra, essas meninas CDF, né? Mas eu tava lá no fundo. E aí, naquele momento, a conversa da minha mãe, aquilo, eu preciso sair desse ambiente. Eu tô no meio da galera que não vai ter nada na vida, né? Peraí, não é aqui que a minha irmã sentaria. Minha irmã é CDF, minha irmã é da turminha do CDF. Falei, pô, não é aqui que a minha irmã sentaria. E aí, naquele momento, eu tive um estalo, e aí eu fui caçar emprego. E eu fui caçar emprego, trabalhei numa churrascaria. Fui trabalhar numa churrascaria de recepcionista. Nunca tinha trabalhado na vida. O máximo que eu fazia era serviço de casa. Então, fui trabalhar nessa churrascaria. Naqueles 4 meses, eu trabalhava à noite. Então, eu fazia de manhã o Cefet, escola normal, 3º ano. De tarde, eu ia pro cursinho que era do próprio Cefet. Mudei. Arrumei um cursinho que era R$80 na época, em outro colégio, pra sair do meio da turminha da bagunça. E aí, à noite, dava umas 7 horas, saía do cursinho, eu ia trabalhar nessa churrascaria. Lá, eu fazia... Nas férias, eu trabalhei no almoço. Quando acabou as férias, eu tinha que ir pra janta, né? E aí, eu fui pra janta fazer bico de caixa. Achava o máximo tal, só que aí eu chegava em casa meia-noite, 1h da manhã, tinha que ir de moto embora com o segurança da churrascaria. Querendo ou não, hoje em dia isso é impensável, né? Eu não sei se uma mãe deixaria, assim, uma pessoa estranha levar pra casa, não tinha ônibus 1h da manhã. Você tinha quantos anos, certo? Aí eu tinha 17, 16 pra 17, não era nem, né, 16 pra 17 anos, tava terminando o último ano da escola. E aí foram 4 meses assim, aí eu falei, cara, se eu continuar nessa churrascaria, amava ganhar os meus R$400 por mês, comprava meu sapatinho, pagava meu cursinho, era ótimo ganhar salário, mas aí eu falei assim, cara, se eu continuar aqui eu não vou passar na faculdade, eu vou acabar bombando na faculdade. Então eu vou, e eu tava já, acho que no fechamento, era férias de julho que eu trabalhei lá, então eu tava no finalzinho ali pra passar no vestibular. Saí do emprego da churrascaria, parece que tiraram um rim de mim que eu não tinha mais dinheiro. Né? E aí, eu continuei estudando. Saí do emprego, né? E vocês vão entender por que eu tô contando essa história. Porque aí, quando eu passei no vestibular, na semana que eu passei no vestibular, a minha mãe sofreu um acidente de moto. E a minha mãe era uma vendedora externa. Então, se ela vendia, ela ganhava muito bem, porque ela vendia. Só que o salário da carteira era um salário mínimo. Então, ali ela teve um impacto de... A gente não tem renda. E eu... consegui um estágio. No dia que eu passei no vestibular, eu lembro que eu tirei uma foto com eu passei, aprovar, eu passei na faculdade federal, em 8º lugar da faculdade, tava me achando no máximo. Não fiz a faculdade que eu queria, fiz a faculdade que dava pra passar, eu queria fazer direito, acho que é por isso que eu gosto tanto de fazer o que eu faço hoje, falar do direito do consumidor pro leigo, né? Porque eu fui pra faculdade de contabilidade, passei, e naquele dia eu precisava arrumar um emprego, porque minha mãe tinha sofrido um acidente. Ela sofreu um acidente, na verdade, no dia... Eu tava me formando, foi um pouquinho antes da prova do vestibular. Então, quando eu passei, saiu o resultado do vestibular, não era Enem, não tinha Enem, era vestibular. Eu já comecei a trabalhar. E ali eu que tive que sustentar a casa. Então, eu tive muitos momentos na minha vida de mudança abrupta de maturidade. Então, naquele momento, de novo, eu preciso cuidar da minha mãe. E aí não foi só eu, né? Foi eu e a minha irmã mais velha. Então, a gente falou, cara, a minha mãe ficou, ela quebrou... caímos nós duas de moto, na verdade. Só que eu arranhei a mão. A minha mãe quebrou a coluna inteira. Então, inclusive, hoje ela é uma pessoa com necessidade especial, tem a coluna toda parafusada, porque ela ficou, assim, anos. Foram 3, 4 anos, encostada pelo INSS e tal, e a gente tendo que sustentar. Eu arrumei um estágio. Então, eu fui trabalhar numa empresa, uma oficina mecânica, que instalava antena de caminhão, Autotrack, é o nome do Nelson Piquet. Fui trabalhar lá, e meu trabalho era de financeiro. Eu tinha que ir no banco. Então, eu tinha que ir no banco pra pegar negócio de protesto. Hoje em dia, a gente vê essas coisas tudo moderna, né? Tinha que buscar o instrumento de protesto quando o cliente pagava. Ia no banco. Cara, eu entrava no banco, eu tinha um uniforme, né? Eu usava uniforme. Então, eu trabalhava numa oficina. Meu uniforme sempre sujava de graxa, porque você passava em algum lugar e sujava. E aí, eu entrei naquele banco cheiroso, cheiro desinfetante, que tinha acabado de ser limpo. Eu ia 11 horas, que era a hora que abria, né? Eu ia, e aí eu olhei aquele lugar, era o Banco Itaú, posso contar, não tem problema. Era o Banco Itaú da Carmindo de Campos. Cara, aquela agência toda linda, o Itaú sempre foi um banco moderno. Então, naquela época, o celular era aqueles tijolinhos assim, sei lá, desse tamanho.
E o Itaú já tinha touchscreen, aquele que se apertava e demorava 3 minutos pra responder, mas já era touchscreen, nenhum banco era assim. Então, o Itaú, eu falei, cara, eu quero trabalhar aqui. Eu quero trabalhar no banco. Só que eu não tinha nem ideia como é que arrumava emprego no banco, não tinha nem ideia mesmo. E aqui eu honro muito a minha sogra, né, que era minha sogra na época, diz que sogra não tem ex, né? Então, pra mim, ela é a Catinha, ela que me ajudou a arrumar esse emprego, que eu tava na oficina, ela me inscreveu num processo seletivo do HSBC. E eu passei quase 1 ano para passar no processo seletivo no HSBC. Deu 8 meses de processo seletivo. Um monte de gerente dizendo não, porque é chucra. Fala errado até hoje. Era chucra pra caramba. Nunca tinha trabalhado no banco. Eu trabalhava numa oficina mecânica. Eles olhavam para mim assim. E normalmente quem entrava no banco eram as menininhas loirinha, branquinha, do curso de direito, da famíliazinha mais ou menos estruturada. Então, é toda eu com a minha mãe estrupiada, filha de pai separado. O meu único bônus era que eu vinha de uma faculdade federal. E isso sempre foi muito forte aqui em Cuiabá. Do tipo assim, faculdade particular, faculdade federal. Eu acho que é assim ainda um pouco, mas tinha isso, então era o meu único trunfo. E aí eu sei que... Gente, desculpa quem é daqui do Mato Grosso, mas o pessoal tem um pouco preconceito com a Várzea Grande, que é do lado ali, né? Na agência da Várzea Grande me aceitaram. O cara falou assim, ela mora aqui perto. Eu morava na Várzea Grande na época, né? Que é uma cidade muito perto, assim. E aí consegui entrar no banco. Então, o meu desejo de... Eu precisava dar certo na vida, eu não tinha opção. E isso é uma coisa muito interessante, né? A gente falando dessa coisa de criar uma geração sem dívida. Eu peguei isso pra mim, assim, muito forte. Cara, eu vim de uma família ferrada em todos os níveis. Na minha geração, na geração antes, os meus avós perderam tudo também. Eu só tenho história de... Não, cara, pelo menos na minha geração tem que mudar essa história. Então, muito que eu peguei dos meus pais, essa ânsia de crescer deles. Quando eu entrei no banco, eu nunca esqueço, cara. O dia eu abri a porta do banco, meu primeiro dia de trabalho, eu falei assim, velho, esse é o melhor lugar do mundo. Eu saí de uma oficina mecânica pro banco. Então, o HSBC era um banco chique, carpete vermelho. Hoje a gente tem carpete aqui no estúdio. Imagina encarpetar uma agência inteira. Agência inteira, aquele carpete vermelho, cheiroso, tudo limpo, organizado. Era antigo Bamerindos, o HSBC. Então, assim, todo mundo bonito, de terno. Meu chefe usava um terno bonito. Então, assim, o choque de realidade pra mim de eu preciso sustentar a minha casa. Uma das coisas que me fez ir no banco era porque eu ia ganhar o mesmo salário que eu ganhava nessa empresa, mas eu ia ter um salário mínimo de ticket. Pelo menos pro mercado não ia faltar mais. Claro que era meu sonho, mas, pô, a parte do dinheiro eu... Ufa, inclusive por isso que eu me endividei, a gente pode chegar nesse ponto, porque foi a primeira vez que eu saí do sufoco de faltar dinheiro pro mercado. Porque eu ia no mercado, levava sacolinha, verdura contada pra semana, pra menina que ajudava a cuidar da minha mãe, fazer comida lá. Então, esse caminho até o banco foi muito louco e foi muito de Deus. E hoje, né, eu vejo que eu faço o que eu faço. O pessoal às vezes fala assim, você mete pau no banco? Eu falo, cara, eu não meto pau no banco porque eu sonhei trabalhar lá. Mas lá dentro eu pude ver a realidade, cara, que acontecia todos os dias. E eu era a pessoa que defendia o banco com unhas e dentes. Então, foi assim que eu cheguei no HSBC. E ali, o banco era tipo... Pensa de onde eu saí, o que era o banco pra mim? O banco era o salvador da minha vida, cara. Se falasse assim, vende sua alma por coisa ruim, mas não fala mal do banco, eu acho que eu vendia. Porque, o banco tinha mudado a minha vida. Foi aquele lugar, assim, acho que você teve uma história parecida também, né? Foi aquele lugar que você fala assim, cara, esse lugar me deu a oportunidade de crescer, me deu o lugar de sair da linha da muita dificuldade pra conseguir agora poder, eu já tava na faculdade, né? Poder fazer minha faculdade, poder ter comida dentro de casa. Eu andava muito de ônibus pra sair da Várzea Grande e ir pra UFMT todo dia, mas eu fiquei muito feliz. Então foi assim que aconteceu essa transição pro banco. 2 pontos dessa história me chamou a atenção. A primeira eu acho que é importante a gente ressaltar. A gente não briga com os bancos. E nem contra os bancos. Total. Né? O MDZD, ele não é contra os bancos. Como é que você vê os bancos? Cara, é muito louco, né? Porque hoje eu tô do outro lado, né? Eu falo total do outro lado. Cara, os bancos, quando você estuda a história dos bancos, você vê que os bancos precisam existir. Tinha um diretor no banco que ele me ajudou muito a enxergar o que era banco. O banco, ele chegou assim, gente, banco é simples. Qual que é a única função do banco? O banco pega dinheiro de quem tem e não sabe o que fazer com esse dinheiro, que são os chamados investidores, e empresta para quem não tem. E o banco ganha para isso. Tão simples quanto isso. Se as pessoas enxergassem que o banco não tá lá para ajudar ninguém, o banco é uma empresa que visa lucro. O que o vendedor de leite faz? Ele tem uma vaca que dá leite. Do outro lado, ele tem uma pessoa que quer tomar leite. Ele tira o leite da vaca
e dá pra pessoa que quer o leite. E cobra por isso. Qual que é o objetivo do vendedor de leite? É ajudar as pessoas? É vender o leite dele e ganhar dinheiro pra pagar as contas dele. E todas as empresas existem com uma função: dar lucro. E junto nessa função de dar lucro, as empresas conseguem fazer muitas outras coisas. Então, elas conseguem apoiar projetos sociais, elas enriquecem os seus donos, que são os banqueiros, os acionistas hoje, que hoje em dia essa figura de banqueiro não existe mais, né? Antigamente existia, o seu João, que é o dono do banco, né? Mas hoje em dia são empresas gigantescas que têm acionistas, né? Então, os grandes bancos têm ações na bolsa de valores e tal, mas o banco ele só tem uma função: gerar lucro. Agora, não dá para dizer que nós estamos num país que tem uma história. E eu acredito que esse é o ponto que as pessoas mais esquecem. O Brasil é um país colonizado. Vai lá e pega a história da colonização e a história da escravidão no meio disso tudo, que não é muito longa. Quando a gente fala de 100 e poucos anos, a gente tá falando de 3 gerações. Eu não sei, mas da última vez que eu vi um documentário, eu acho que ainda tinha uma pessoa que era escrava que estava viva. Ou seja, que a pessoa... Eu lembro que eu vi um documentário desse, já faz muito tempo, então eu imagino que... Eu não sei se a gente tem ainda algum escravo vivo, eu acho que não. Mas neto tem. Neto de escravo tem. Você procura, então... Você tem a escravidão, você tem a colonização, que então a gente tem os portugueses, né? O rei, o reinado, né? A coisa... Então você tem toda a história, que a gente estuda isso lá na 4ª série, na 5ª série, né? A história do Brasil. Você tem isso. Então você sempre teve os ricos e os pobres. Né, os ricos, e em qualquer momento da história você tem isso. Então, o banco, ele surge, no momento que ele surge, né, e começa a ter a figura do cartão, do dinheiro, ele surge nesse contexto. E ainda você tem as outras coisas que são culturais, o tal do jeitinho brasileiro, vamos vender esse produto aqui sem o cliente nem ver. Então, é claro que existe dentro do banco coisas que acontecem que... Eu não gosto de usar palavras pejorativas, de é abusivo, é tal. Eu tomo muito cuidado. Então, existe sim um certo descuido com a ignorância das pessoas, um certo... E aí, eu tô falando dos funcionários ou eu tô falando da instituição? E assim, eu não me importo de levar pedrada por isso, né? Pelo que eu vou falar agora, porque eu acho que isso que é a gente ser de verdade. Eu nunca no banco fui ensinada a fazer algo errado. Eu nunca fui ensinada a vender um produto sem falar pro cliente. Eu trabalhei em bancos né, eu nunca fui ensinada a isso. Mas eu fui sempre ensinada, principalmente no último banco que eu trabalhei, a garantir o lucro do banco. Esse era o meu trabalho. Eu não era contratada para ser a gerente do Marcelo. Eu era contratada para dar lucro pro banco. No HSBC, isso era menos forte. O HSBC tinha uma cultura, né, ele é um banco que não tá mais no Brasil, muito voltada para o cliente. Mas na vida real era isso. O empréstimo do cara que era investidor, a taxa dele era 1%. Do cara que trabalhava na Sadia, que eu ia lá atender, era 7%. Eu fazia empréstimo a 7% ao mês. É quase juro de agiota isso. Então isso eu já via. Mas eu achava normal. Eu não tinha visão. Eu achava que o banco era bom. Que o banco ajudava o cara lá da Sadia que tava com um problema financeiro. Era como eu enxergava. Quando eu mudei de banco, ali me ensinaram o que era banco. Falaram assim, tá vendo esse empréstimo que você fez? Olha aqui a margem que o banco vai ganhar. Você fez errado. Se você fizer isso aqui de novo, você vai tomar uma advertência. Aí meu mundo foi caindo, porque eu tinha passado por aquilo, né? Então, eu não enxergo os bancos como ruins, mas eu acredito que precisa ficar claro para as pessoas que o banco... Qual que é o objetivo do banco? Dar lucro. Então, quando o funcionário entra, eles fazem toda aquela coisa bonita, que o banco ajuda o Brasil a se desenvolver, no final do dia, você vai ser cobrado para dar lucro pro banco. Então, o funcionário do banco tá lá para dar lucro. Essa é a função do banco. E quando eu vejo as pessoas, às vezes, se batendo e falando, mas o banco tinha que... O banco é uma empresa privada que visa dar lucro. É assim que eu enxergo. Eu nem sei se eu falei tudo que eu enxergo, mas hoje, principalmente quando eu falo assim, estando aqui do outro lado, trabalhando com as pessoas que sofrem, olhando também que quando eu vou ensinar uma negociação, sou totalmente contra não pagar o que pegou emprestado. Pra mim, isso é roubo. O banco estando certo ou não, se você pegou 10 mil, pelo menos os 10 mil que você pegou emprestado, você tem que pagar. Então, eu tento ter uma posição mais neutra com relação a isso, mas eu não vejo o banco como, apesar de todo o plano de fundo que existe cultural no Brasil, eu não vejo o banco como, o banco quer ferrar as pessoas. Não enxergo isso aí. É por isso que eu falo, quando as pessoas falam assim, você mete pau no banco. Cara, não, eu falo as coisas como ela é e talvez eu não passo pano, eu não deixo as coisas doces. Meu jeito de falar não é muito açucarado, assim. Eu falo na cara. Cara, é assim que acontece, ó. O gerente tem que bater a meta, aí ele vai lá e só com seguro
lá no negócio. Então, é um pouco de como eu enxergo, sabe? Na vida real, acontecem algumas coisas que não são o banco, que às vezes é o gestor que tá ali naquela agência. Às vezes é uma característica, então é um universo bem complexo. Complexo, que eu tento desvendar aqui todos os dias, busco desvendar todos os dias para as pessoas de forma mais simples. Isso mesmo. E nossa intenção nunca foi, acho que nunca será brigar com o banco, porque a gente enxerga exatamente isso. Cara, o banco é uma iniciativa privada que visa dar lucro. O que a gente faz do lado de cá, então? A gente ensina as pessoas a melhor forma de negociar com essa iniciativa privada, chamada banco. Né? E eu também concordo com você. O banco é muito importante que ele exista e o banco é bom. O banco é bom. Vamos lá, um assalariado, para conseguir pagar a prestação da casa própria, sem o banco, talvez ele levaria 10, 15, 20 anos. Né? E talvez nem conseguiria. Putz, mas com o banco ele consegue. Ele consegue adiantar um dinheiro que vai comprar a casa dele, ao invés de ele pagar aluguel, ele pagar a prestação da própria casa. Cara, daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos a casa tá quitada. É dele, é um patrimônio que vai sair dele e vai pros filhos e tudo mais. Então, talvez sem a presença do banco, isso não seria possível. Mas existem alguns financiamentos, alguns empréstimos, algumas situações que o banco fala, ó, eu vou te emprestar 7%, você quer? Aí você assina, dizendo que você quer. E aí volta na briga que você assina. Cara, você não leu o que você assinou. Então o banco concorda, ele não faz nada velado, tá tudo no contrato. O desafio é a pessoa ler o contrato, entender o que aquilo quer dizer. E é por isso que a gente tá aqui, pra tentar mostrar pra essas pessoas, ó, tem outro jeito, Sim. Existe um outro caminho. E o segundo ponto que me chamou a atenção na sua fala foi que você se emocionou pela primeira vez que eu vi quando o assunto foi GSD, a geração sem dívida. O que o GSD representa pra você hoje, a gente começando esse movimento? É muito doido, porque quando você... De onde eu vim, então, assim, a história da minha família, eu não esperava nada mais do que arrumar um bom emprego e ter uma vida tradicional. Eu li isso uma vez no livro Pai Rico, Pai Pobre, eu acho que é um livro que eu acho que todo mundo devia ler, porque realmente ele dá uma disrupção, deixa assim, abre tua cabeça. Eu falei assim, não, mas peraí, nesse livro basicamente ele fala a respeito do que os nossos pais que vieram, por exemplo, da roça ou que tiveram acesso a um pouco de educação, fala, meu filho, estuda e faz uma faculdade. E você não fica sem seu nome, porque seu nome é a única coisa que você tem. Ainda mais essa geração que a partir ali, principalmente de 1960 pra frente, que é o ano de nascimento da minha mãe, eles foram ter acesso a crédito ali por 1980, 90 e nos anos 2000, com a parte do serviço público ali, abriu um pouco mais, eu falo, as comportas, e com a internet deu mais acesso a banco para as pessoas. E então, quando eu entendi por que eu fazia o que eu fazia, porque eu achei que eu comecei a trabalhar com finanças porque eu tinha me endividado. Mas não foi. Não foi. Foi porque eu vivi dentro da minha família. Então hoje, e assim, é muito difícil pra mim falar disso. É muito difícil eu falar que eu tenho uma família que até hoje é separada. Eu não lembro de um Natal que a gente passou junto. Até a gente forçou um Natal em família uma vez e foi horrível. E não tava todo mundo, meu irmão não tava. Então uma briga que se instaurou na família, assim. E aí, em algum momento, eu falei, cara, o que realmente é um sonho? Eu sonho de verdade que dinheiro não seja um problema na vida das pessoas. E eu falo, cara, não consigo voltar. Não consigo voltar e impedir que aconteça o que aconteceu com meu avô, e impedir o que aconteceu com as outras pessoas. Muito do eu não ter contato com a minha família, principalmente materna, eu não tenho contato com tios, primos, foi por uma decisão pessoal. Porque eu falei, cara, tá sempre um assunto por causa de dinheiro. Pô, meu avô faleceu, eu vi o pessoal brigando por um pouquinho de coisa que meu avô deixou. Nem sei dessa história, porque eu falo, cara, que absurdo. Deixa meu avô descansar em paz. Então eu falo assim, nossa, que loucura. Então tudo que eu olho, eu falo, cara, eu não quero olhar pra trás. A única coisa que eu vou fazer é que a partir de mim, uma geração diferente possa surgir. Não importa quantas pessoas vão ser, eu não tenho filhos ainda, então muito do que eu falo assim, ó, se eu quero ter filhos, mas se eu não tiver, eu falo, cara, que a partir de mim outras crianças não passem pelo que eu passei. E isso pra mim é muito forte. Eu acredito que eu sou fruto de tudo que eu vivi, eu precisava passar por tudo que eu passei.
Mas, pô, eu não queria que outra criancinha de 11 anos tivesse que lidar com um trauma, cara, de rejeição, de achar que o pai não ama, e ter que ir em briga judicial de pensão, e ter que sentar na frente de um juiz pra falar de pensão. De verdade, se a partir... Aí, beleza, Dade, mas e os casamentos que já acabaram? Cara, que essa mãe, ela consiga que o filho dela não passe por isso. Então, esse verbalizar isso sempre pareceu audacioso demais, ousado demais. Parece loucura. É tipo, quem é você? É quase eu endividada, pensando assim, quem é você pra conseguir se livrar dessa dívida? Você vai morrer endividada. E eu ouvia essa voz na minha cabeça, você nunca vai conseguir pagar essa dívida, você deve mais de 100 mil reais, você ganha 4, minha filha. Acorda, você vai morrer escrava disso. Dade, mas não era só pagar? Mas eu não conseguia, eu tava no negativo, eu tava sempre precisando renovar consignado, renovar empréstimo, antecipar 13º. Então eu falava, cara, eu nunca vou conseguir sair disso. Sonhar em ser uma pessoa livre das dívidas já foi muita audácia. E aí, num determinado momento, hoje, que passou muitos anos, eu ousar criar uma geração sem dívida, mas eu vou chegar nos meus 50, 60 anos de qualquer jeito. Eles vão chegar. E se eu puder minimamente contribuir para que hoje a gente tá em 2024, em 2040, que seja um pouquinho o número de endividados, o número de pessoas que sofrem, possa diminuir, pra mim, meu trabalho vai valer a pena. É isso que me dá força pra sair de casa todos os dias. É isso que me dá força pra saber que, talvez não aqui nesse podcast, mas sempre vai ter alguém criticando e xingando e falando que a gente tá fazendo isso só pra ganhar dinheiro, que não sei o que lá. Que seja. Então, pra mim, o que eu enxergo é que tem crianças que ainda nem nasceram. E eu que tenho os meus sobrinhos, né? E tenho meus sobrinhos, meus afilhados, agora até sua filha vai dizer também. Eu falo assim, cara, que a vida dessas crianças possam ser melhor. Um dia eu via alguma rusguinha de financeiro da minha irmã e do meu cunhado. Eu falei assim, cara, eu não quero que as minhas sobrinhas, né? Acho que o Joãozinho nem tinha nascido ainda. Eu não quero que as minhas sobrinhas vejam isso, velho. Não quero. O que eu preciso fazer pra isso não acontecer? E eu lembro que eu conversei muito com a minha irmã. E graças a Deus foi só uma faísca mesmo, que a minha irmã é muito organizada, assim. Mas eu falei, nossa, eu fecho meu olho assim e de verdade, o que eu enxergo é possível uma família ter paz financeira. E por que família, se eu nem sou casada, né? E ainda tem isso, eu falava assim, como é que eu vou falar de família, de filho, se eu nem casei ainda? E eu não tenho filho ainda. Mas eu falo, cara, mas eu vivi isso dentro da minha casa. Então esse desejo do meu coração, e de verdade, eu imagino assim, quando eu falo sobre isso, eu fecho o olho, eu imagino aquela visãozinha que a gente tem do planeta Terra, assim. Eu imagino um planeta. Tipo assim, cara, nesse lugarzinho aqui, ó, são as pessoas que decidiram dizer não pra isso. Não é com orgulho que eu falo que eu não tenho contato com a minha família, tá? Não é com orgulho. Ainda mais por eu ser uma pessoa pública. Fica assim, a metidinha da família. Não quer contato com a família. Mas de verdade, eu decidi romper com o passado. Eu decidi romper com algo que não funcionou. Eu decidi romper. Eu não quero participar, eu não quero estar em grupo de família onde a conversa é a fofoca do irmão tal, que não quer dar o dinheiro pro irmão tal. Eu não quero fazer parte disso. Não quero. E se algum dia alguém da minha família falar, eu quero sair disso, as portas da minha vida e da minha casa vão estar abertas. Mas eu lá fazer parte pra estar nesse... Então, eu não falo com orgulho disso, mas eu falo assim, quando você decide ser alguém diferente, romper com o ciclo, decidir assim, ó, de mim vai nascer uma família, ou novas famílias, mesmo que não seja a minha. Eu poderia focar só na minha. Falar, não, vou focar em fazer a minha família. Se eu não tenho a minha ainda, eu falei, cara, então eu vou fazer da dos outros. Né? É uma decisão. Se você decidir, a primeira coisa que você vai ter que fazer é romper com o passado. Então, assim, ser uma pessoa endividada, isso aqui eu rompi na minha vida. Foram 4 anos pra sair. E não é fácil romper. Não é fácil, inclusive, tá aqui falando publicamente pra, sei lá, milhares de pessoas. Eu não tenho relação com a minha família, de tios, primos, parentes. Meus avós já faleceram, os 4. Então, assim, eu tinha com eles. Ainda era um que eu tinha, assim, contato. Mas dizer assim, cara, a minha decisão é porque eu quero romper com esse ciclo. Em mim, esse ciclo. E de verdade, por mais ousado e soberbo que isso possa parecer, eu, que era filha que não era pra ter nascido, que não era pra nem ter vindo, eu procurei dar um sentido pra minha existência, porque em algum momento eu nem viver, eu queria mais. E de verdade, quem vive depressão sabe que é uma doença do cão, cara. É muito difícil você sair e não ficar com sequela dessa porcaria. E não vira e mexe e ter umas recaídas de dizer, por que eu tô vivo mesmo? Por que eu tô aqui? Então, foi através desse movimento mesmo de, cara, eu vou trabalhar até o último dia da minha vida para que pessoas possam criar uma nova vida e criar essa geração. Então, eu olho para frente e eu já consigo ver isso.
Então, hoje, isso já é real. Então, a Caterine, acho que você nem te contei isso. A Caterine, nossa aluna, lá de 2020, da época da pandemia, ela perdeu o marido, ela tinha uma filha com ele, perdeu o marido num ataque fulminante. A Caterine casou de novo, montou tua família, tá feliz, casou com uma outra pessoa, tá lá. Ela falou, Dagi, eu casei, tá lá com a família dela. Então eu olho, a Caterine, ela tinha um casamento com problema financeiro, uma criança que estava sendo criada ali no meio de empresta dinheiro pra sogro, empresta dinheiro pra... E aí ela, inclusive, ela me ligou por causa de alguma coisa que ela tava resolvendo lá. Ela tá casando na igreja, agora vai casar na igreja católica, ela é bem católica e tal. E aí tá lá, uma família saudável. Então hoje isso já é real. Se fosse uma divagação da minha cabeça, eu ia falar, beleza, eu tô louca, lunática, maluca. Igual o cara que quer popular marketing, né? Todo mundo acha que ele é maluco. Eu não tô falando de uma maluquice. Eu tô falando de uma pessoa que em 2020 decidiu, com um casamento que estava ordenado, arrumar a vida financeira e que agora, em 2024, mesmo vivendo um luto de perder um marido jovem num ataque fulminante, tá lá com uma família saudável. Então, eu não acho que eu tô querendo uma maluquice. Eu não acho que é uma maluquice o que a gente tá fazendo aqui. A gente parece meio doido? Às vezes. Mas não é uma maluquice, é um desejo. Assim, não tem um município lá? Município do Cuiabá, né? Que é aqui onde a gente tá. Cara, aqui é o planeta Mais Dinheiro Zero Dívida. Essas pessoas que moram aqui são as pessoas que decidiram romper com o ciclo de dívida, falência e problema financeiro. Mesmo que tenha começado na geração delas. Porque, às vezes, você veio de uma família ordenada financeira, diferente de mim, e você bagunça. E aí você olha e fala, caraca, papai e mamãe era super organizado, papai e mamãe tinha poupança, né? E eu não tenho. E aí você sente que você fez a caca. Não, cara, que seja você a pessoa que estragou, seja você mesma a pessoa a arrumar. Porque se você não arrumar, os seus filhos vão crescer nesse lar. Quantas crianças hoje já falam, não, mamãe não dá, mamãe não tem dinheiro pra isso aí. Não, não tem como, não, lá em casa não tem dinheiro, não, papai não vai ter dinheiro, não, papai não vai comprar. As crianças, então, elas estão crescendo já. Ou crianças que tudo falam, minha sobrinha. Eu tive que ajustar isso com a minha sobrinha. Ela não tem dinheiro, passa no cartão. Ou seja, uma cultura. Então, essa decisão de, cara, vamos romper com esse ciclo? Alguém decidiu romper com o ciclo da escravidão. Alguém decidiu falar, não, isso aqui não tá certo. E a gente conseguiu. Apesar dos resquícios estarem aqui mais de 100 anos depois. Mas peraí, não é possível que o negócio que é dinheiro, que é mais e menos e juro, não tem como resolver. Acho que é isso. Ai, eu tô chorando demais. A gente não tinha combinado que a gente ia achar. A gente não combinou nada, na verdade. Mas voltando pra sopa... Voltando pra sopa. Tem que explicar o que é voltar pra sopa. Da história que a gente tava contando do MDZD, a gente chegou no momento que você entrou no banco. Você conseguiu realizar o sonho. E como é que explica uma bancária cursando uma faculdade de contabilidade na Universidade Federal do Mato Grosso se endividar? E essa história era que eu mais tinha vergonha. É muito engraçado até falar disso, porque eu olhava pra mim e pensava assim, eu sou a última pessoa que podia ter dívida. E normalmente os meus alunos me falam que eles se identificam muito comigo, porque o que eu tenho de aluno que é juiz, eu tenho aluno que tenho aluna que é diarista e não sabe somar. Eu tenho aluno que é contador, financeiro de empresa, auditor da Receita Federal. Eu tenho aluno de todas as rendas, né? Ainda tem isso, o endividamento, ele não escolhe classe social, não. Pega todo mundo. É claro que você vai ter uma incidência maior num tipo de renda e tal. Então, o que aconteceu comigo é o típico que acontece com qualquer pessoa que recebe a dádiva não divina do crédito. Então, como é que isso se deu na minha vida, né? Quando eu entrei no banco, e assim, é muito engraçado como que as coisas, elas não apagam da minha cabeça, assim, eu lembro de cada detalhe. Quando eu trabalhei 2 anos naquela oficina mecânica, que eu ganhava lá o meu salário, o Itaú era o banco da conta salário. Nunca esqueço que para abrir a minha conta salário, eu tive que ser emancipada. Faltava 6 meses para eu fazer 18 anos, os meus pais tinham nome sujo, por causa de toda a dívida. E aí eu tive que ir lá no cartório aumentar lá o negócio civil, que chama emancipação isso, quando você quer que a criança tenha maioridade civil. 6 meses, faltava 6 meses, porque o Itaú não deixou abrir a conta no nome do meu pai e da minha mãe, porque tava com o nome sujo. Uma coisa que a gente fala hoje no nosso conteúdo, aconteceu comigo. E aí, na época, foi todo um auê, aí minha sogra falou na época, hein, emancipa lá, que aí você abre uma conta corrente. O Itaú me deu limite. A minha primeira dívida foi pegar dinheiro emprestado com a minha sogra para fazer o processo de emancipação no cartório. A gente fez um empréstimo rápido no caixa eletrônico de R$280 para pagar as taxas do cartório.
Foi minha primeira dívida. Nunca vou esquecer, num caixa eletrônico que ficava no meio da rua. Ela falou, não, eu empresto dinheiro pra você. Ela foi lá no caixa eletrônico e pegou um empréstimo pra eu pagar as taxas do cartório pra eu entrar na empresa. Olha que papo de maluco. E pra mim era normal. Beleza, aí depois minha segunda dívida. Preciso do notebook, agora que eu tô na faculdade. Aí não podia ser um positivo, tinha que ser um Dell, né? Você entende um pouco de informática. Pra quem não entende de informática, é tipo um Fusca e uma Ferrari, né? Então assim, ao invés de comprar um computador baratinho, não. Eu queria comprar um Dell. Aí minha sogra, cara, minha sogra foi a primeira pessoa que me emprestou dinheiro. Depois foi minha irmã, mas minha sogra, comprei meu cartão. Comprei um computador. Gente, naquela época, um computador de 3 mil reais, eu ganhava 1.000. Ganhava que 1.000? 900 ela vai cacetada, era o salário mínimo. E o que eu tinha na cabeça, cara? O que eu tinha na cabeça? Eu sempre, não vou falar palavrão, mas eu tinha cocô de galinha na cabeça. Tem tanta explicação. Mas ninguém tinha me ensinado. E eu olhei pro meu salário, 300? 10 meses? Dá conta de pagar? Rapidão, vou ter um computador bom. E esse computador, de fato, aguentou. E eu precisava mesmo para as coisas da faculdade. Principalmente porque eu tava aprendendo a digitar. No meu primeiro trabalho, eu não sabia digitar. Eu catava assim, ó. Não fiz curso de datilografia, igual a sua geração fez. Eu não fiz. Então, eu não sabia digitar. E eu precisava digitar rápido. Então, eu ficava treinando digitar pra ter. Então, comprei esse computador. Aí, depois disso... Eu, ali no próprio Itaú, abri essa conta corrente. Cara, o banco me liberou 6 pau de cartão de crédito. 6 mil reais de cartão de crédito. Aí eu não precisava mais pedir cartão emprestado pra ninguém. Aí eu lembro que eu fui um dia na Riachuelo. Se você for comprar, na primeira compra, você tem 10% de desconto se você fizer o cartão. Faz o cartão da Riachuelo. Então, antes do Itaú me dar limite, a Riachuelo me deu um cartão. Cara, você tem um cartão da Riachuelo. Eu tinha todas as roupinhas que ficavam era R$19,99 na frente. Eu comprava, vou comprar um monte de blusinha. Comprava, e assim, eu não achava que aquilo era um problema. Ainda parcelava em 5 vezes, que era sem juros. Em mais vezes tem juros. Então, assim, naquele momento eu me vislumbrei com o crédito. Lembra que eu fui trabalhar porque eu não tinha sandália? E tinha que pedir sandália pro meu pai? Agora eu comprava todas as sandálias que eu queria. E eu não era, assim, gastona. Mas eu comprava roupa, então eu era modelo da Riachuelo. Você podia arrumar um emprego lá. Eu era modelo da Riachuelo. Então, minha roupa era da Riachuelo. Aí, pela primeira vez, eu tinha meu quartinho. Então, eu comprava roupa de cama, né? Pra minha casa, pra casinha que eu morava com a minha mãe. Então, a coisa... Eu podia voltar a ter coisa. E aí, eu comecei a usar crédito. E eu lembro que um dia, minha conta estourou. O negativo do cheque especial. Inclusive, eu mostro isso no vídeo da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. E aí, tinha lá... Tá endividada? Faltou dinheiro pra pagar o cartão? Não tem dinheiro? Tá no negativo? A gente resolve um crédito sob medida pra você. Eu recebi um pop-up também do Itaú, que era uma página assim, falando pra eu fazer o sob medida. Junta tudo e parcela, eu fiz. Pronto, meus problemas acabaram, divide aqui. Então, pra mim, esse jeito era o jeito certo. Eu não tava achando que eu tava errando. Apertava, mas aí, principalmente, depois eu fui pro banco. Então, quando eu entrei no banco, eu já tinha dívida no Itaú. Eu já tinha. Quando eu entrei no banco, eu lembro que passaram alguns meses, eu entrei no banco em setembro, eu lembrei. Setembro, quando foi fevereiro, eu recebi PLR. Pra quem não sabe PLR é um dinheiro que é a distribuição do lucro do banco. Fui lá e quitei a dívida do Itaú. Falei, tô livre. Então eu fui lá e quitei, porque era coisa assim de 4 mil reais. A PLR dava mais ou menos isso. Falei, ufa, me livrei dessa parcela. Mas era uma parcelinha pequena, era tipo 200 e poucos reais. Dividido em 40 e poucos vezes. Na época, acho que eu tava devendo, não lembro agora, se era 5 mil, enfim... E aí, eu sei que dali pra frente, a minha vida virou esse constante usar crédito pra comprar o que eu queria. E minha vida era super corrida. Eu andava de ônibus, eu não tinha carro. Só que aí eu lembro como se fosse hoje. Terminei namoro, a minha irmã, vamos pra Bariloche comigo. Vamos com uma pessoa que ganha um salário de 1.000 e poucos reais. Eu já tinha sido promovido. Vai pra Bariloche. Não tem dinheiro pra isso. Não, mas vamos. Aí minha irmã... Quando eu voltei de viagem, eu te faço um empréstimo pra você pagar o seu cartão. Porque é óbvio que eu voltei com problema no cartão, né? Então, isso virou uma rotina. Minha irmã me emprestou dinheiro. Que raiva, 300 e poucos por mês. Aí eu queria comprar um carro. Não, vou ter meu carro. Quanto que é? 29 mil. Não esquece quanto que eu paguei no ninho. Ninho quadrado. Não era desse ninho que tá na ainda hoje, não. Ninho quadrado. 29 mil. Não tinha 29 mil, mas dava pra fazer um consignado de 19. E os outros 10? Parcela no cartão. A minha irmã me emprestou um cartão, peguei o cartão do Itaú, a lambança. Então, a minha vida foi essa lambança anos e anos. Então, eu não me endividei assim. Então, pagando o empréstimo da minha irmã, pagando o cartão. Aí, quando apertava, consignado. Pega mais um consignado, sobrou um troco. Pagou um pouquinho do carro, sobrou um troco. Então, vai lá. E no banco, eu tinha muito acesso a crédito. Então, eu era funcionária, eu tinha como financiar uma casa, financiar um carro
e pegar consignado os 30%. Então, é muito parecido com a vida do servidor público. E isso foi acontecendo assim. E, querendo ou não, os dinheiros inesperados me salvavam. Que não eram inesperados. Que era participação de lucro no banco. E assim, ó, durante 6 anos no HSBC, eu fui promovida todos os anos. Mas o meu salário não era assim, de 2 para 10. Eu aumentei de 1.000 para 1.800, de 1.800 para 2.400, de 2.400 para 3.200. Era muito devagarinho, assim. Tanto que no momento que eu saí de lá, eu ganhava 4.000 na carteira. Então não foi uma coisa assim, nossa, o salário dela duplicou. Era muito coisinha pequena. Só que esses dinheiros que vinham, a cada 4 meses mais ou menos, eles me davam a sensação de que estava tudo sob controle. Então, eu pagava a fatura daquele mês, recebia PLR, né? Tanto que eu não viajava. Eu não fazia muitas coisas. Eu fiz uma viagem uma vez pro Rio de Janeiro e fiquei num hostel pagando R$30 na diária e comendo galeto, que é franguinho lá do Rio de Janeiro, todo dia. Foi 4 dias, eu acho. Então, foi uma viagem que eu lembro que eu fiz. Mas eu não viajava, eu não morava numa casa de luxo. Meu apartamento, a minha irmã tinha comprado o apartamento que eu e minha mãe morávamos, um apartamento bem pequenininho, super simples, ali na Várzea Grande. A vida simples, mas sempre enrolada com cartão de crédito. Mas por causa do limite, eu tinha a falsa sensação de que eu tava no controle. O salário caía, cobria o limite e tal. E isso foi acontecendo de um jeito tão natural, mas tão natural que demorou. Pensa, eu fiz 18 anos, eu entrei no banco com 19. Com 19 anos eu entrei no banco. Dos 19 até os 23, que foi quando a coisa ficou feia, passaram 4 anos. E lá nos 23, ali eu tomei a decisão de resolver a minha vida financeira. Mas eu não estava no auge do endividamento ainda. Eu ainda tinha capacidade de me endividar muito mais. Diferente do que muitos funcionários de bancos fazem, eu era fiel ao banco que eu trabalhava, eu só tinha crédito lá. Então eu não tinha vários cartões, eu tinha só o cartão do HSBC, eu usava só o banco HSBC. Pelo menos nesse ponto eu sempre fui organizada, eu não fui ter de um monte de conta. Então, se eu tivesse cartão da Renner, da CIA, da não sei o que lá, de todas essas lojas e mais financeiras que já tinha naquela época, eu tava muito mais endividada. Então, o meu momento de disrupção foi ali, mas a vida pra mim ali, o negócio de endividar era isso. E em nenhum momento eu coloquei em xeque a minha capacidade de lidar com dinheiro. Eu olhava pro lado, os meus colegas pareciam que estavam pior do que eu, porque eu não tinha filho, né? Eu morava com a minha mãe, fui morar sozinha uma época, mas eu olhava para lado e tudo que eu via era todo mundo passando pela mesma coisa que eu. Então eu confesso que não teve um momento assim que eu falei assim, nossa, eu, contadora, bancária, passando por isso. Foi só no momento que eu decidi mudar, que eu tive alguém que, opa, tem alguma coisa errada. E você acha que você se endividou só pela facilidade de acesso a crédito ou teve mais coisas? Olha, é muito doido falar disso, porque depois de passado tantos anos, não acho que foi. É só por falta de acesso a crédito. Eu acredito que foi por um buraco que eu tinha emocional dentro da minha vida. Então, eu não me sentia amada. Eu sentia que eu tinha que mostrar pros outros que eu tava dando certo na vida. Isso, pra mim, era um ponto muito importante. Então, como é que eu posso mostrar pros outros que eu tô dando certo na vida? Tendo um carro. Porque eu ia pra faculdade de ônibus, voltava 11 horas da noite de ônibus. Então, eu tendo um carro, me vestindo bem. No banco, teve uma vez que uma colega falou da minha roupa. E isso acabou comigo. Do tipo assim, a mulher que era gerente Premier, ela criticou minha roupa. Pô, era minha roupa da Riachuelo que eu dava conta de pagar. Mas ela deu E teve uma vez que pra mim foi o pior, que eu tive que voltar pra casa e trocar de roupa. Porque eu tava com uma calça que parecia calça jeans. E no HSBC era calça social, você não podia ir de calça. Só que eu olhei pra calça e falei, não, acho que essa daqui não era jeans. Era um tecido que imitava um jeans preto. E aí a minha gestora chegou e falou assim, Daj, infelizmente você vai ter que voltar pra casa, você não pode trabalhar com essa calça. Imagina, eu assim, pra mim foi tipo uma vergonha, né? Alguém olhar pra mim e falar assim, pô, sua roupa tá inadequada. E, pô, era a roupa que eu tinha, minha calça social tava suja. Eu tive que chegar em casa, passar um perfume na calça e trabalhar com a calça social. Passei e tal, mas foi uma assim, então, no fundo, eu acredito que tem a parte comportamental. Hoje eu olho pra trás e vejo que eu me endividei porque eu queria suprir uma privação que eu passei. Então, quando os meus pais se separaram, teve momento que a minha mãe saiu de casa e deixou uma panela de arroz na mesa. E falou assim, filha, é o que tem. Graças a Deus, eu nunca passei fome. Mas pra minha mãe, aquilo ali foi o auge do fracasso. E a minha memória fotográfica é muito boa. Eu lembro desse dia, eu lembro da casa que a gente morava, eu lembro de tudo. Porque foi aquele momento de, caraca, então no momento que eu tive dinheiro, crédito, aquilo supriu
nossa, anos de dificuldade. E eu vejo hoje que as pessoas têm isso um pouco também. Cara, eu quero dar certo, eu quero mostrar, olha, eu quero mostrar minha casa, eu quero mostrar meu carro, eu quero mostrar que eu tô andando pra frente. E muitas vezes ela não tá podendo ainda, né? Ela tem que esperar pra ter uma televisão bonitona na sala, ela tem que esperar, ela teria que planejar melhor, mas eu preciso mostrar que eu dei certo, eu preciso... Então, pra mim, hoje, eu vejo que não foi só o acesso ao crédito, porque tem gente que tem acesso ao crédito e não se endivida. Foi o acesso ao crédito com falta de educação financeira e com um buraco emocional muito grande. Então, a questão, o descontar o dinheiro, e não é só um problema emocional. Eu não tinha problema emocional, fui ter problema emocional depois que eu decidi sair das dívidas, que aí eu fui enfrentar o que tinha causado a minha dívida. Mas depois que eu fui entender a ligação que tinha da dívida, que então naquele momento, eu queria ser aceita. Eu queria ser amada. Eu queria ser reconhecida. Por quem? E isso que é muito louco. Não, pra mim, tinha num primeiro momento pelo meu pai, né? O meu pai que, de certa forma, eu me senti, sim, rejeitada. Afinal de contas, eu tomei ali o partido. Então, pra mim, era isso. Meu pai, os meus irmãos, porque eu fui a única que não quis ser servidora pública. Então, os meus irmãos, graças a Deus, são servidores públicos em ótimos cargos. Estudaram muito pra conseguir isso. E eles sempre me falavam, faça um concurso, tem que fazer um concurso, tem que fazer um concurso. Eu não vou estudar pro concurso, eu quero fazer um concurso. Então, eu precisava provar pra eles que a minha escolha tinha sido correta. Isso era muito forte pra mim. Então, assim, eu preciso mostrar pros meus irmãos que tá dando certo. Então, o carro, a viagem. Então, pros meus irmãos, pra amigos, eu não tinha isso. Então, eu sinto que era muito dentro de casa. Era coisa assim, eu preciso mostrar pra minha família que eu dei certo na vida. Eu preciso mostrar que eu tô bem. E o mais engraçado disso é que pras minhas amigas não tinha. Então, era muito forte ainda no seio familiar. E aí, eu volto no assunto do impacto que tem na vida de uma criança, na vida de um filho, passar por esse tipo de situação. Porque eu vivi uma vida tentando provar pra alguém, e olha o problema que eu era boa, que eu tinha dado certo, que eu tinha, então assim, e depois passou assim pros colegas de banco. Então lá no banco eu tinha essa necessidade de eu preciso mostrar que eu sou boa. Eu era enlouquecida por ser promovida, por crescer profissionalmente, tararara, e eu não acho que eu fui errada, não. Eu acho que eu fiz certo de ter esse sangue no olho de crescer, porque ele me trouxe até aqui. Mas eu era um caminhão. Eu era um trator. Eu saía passando por cima não, cara, não quero saber. Não vou... E isso me fez crescer, mas a um custo muito alto. Então, muito da minha dívida veio dessa necessidade de... Eu quero mostrar que eu tô fazendo certo, que eu sou boa e que alguma coisa assim. Então, hoje eu olho pra trás e vejo que a coisa que eu chamo de rejeição, porque foi como eu me senti. Se meu pai tinha essa intenção ou não, não sei. Aí não é comigo, é com ele, né? Mas eu me senti, né, rejeitada. E depois, frente aos meus irmãos, eu falava assim, cara, eu preciso alcançar meus irmãos. Olha lá, meu irmão já tá com a casa própria dele, eu preciso... E eu olhava assim e falava, cara, tá todo mundo com a vida caminhando, eu também tenho que caminhar. Então, era um pouco disso. E é engraçado, porque eu nunca fiz essa reflexão profunda. Eu fui fazer recente, em terapia, coisa assim, pra resolver esses conflitos familiares. Então, às vezes, um pai e uma mãe, eles não fazem por mal, mas eles não têm noção do quanto quando a criança completa 7 anos. Eu não sou da área, né? Mas eu estudo um pouquinho, porque eu falo que sou mãe emprestada dos meus sobrinhos, mas eu me interesso por isso, né? Eu tenho os meus sobrinhos ali, que eu entendo que é meu papel também tá ali junto com eles, mas depois dos 7 anos, a criança entende o que tá acontecendo. E tudo que acontece, você não precisa tornar a vida da criança fácil, mas marca ela. E vai marcar pelo resto da vida. Ela pode fazer terapia, eu também fiz. Fazer terapia, entender que foi como foi, que os pais fizeram o melhor que puderam. Mas, cara, se der pra evitar... Então, muito do que eu faço tem muito a ver com isso também. Porque, se der pra evitar, vamos tentar? Vamos fazer? Porque você não tem noção. Eu tenho certeza que o meu pai e a minha mãe jamais planejaram ou imaginaram que aquelas decisões erradas impactariam os filhos pelos próximos anos. 20 e poucos anos. Dá pra resolver? Dá, mas quantos anos se passaram no meio desse delay? Mas foi assim que a bagunça chegou na vida da contadora bancária. E que momento que você decide se tornar educadora financeira? Vamos lá, né? E curiosamente, esses dias aconteceu uma coisa que foi muito forte pra mim, né? A questão da vida financeira. Eu saí das dívidas
sozinha. Dade, mas você não incentiva as pessoas a não sair sozinha? Exatamente porque eu saí. Então, eu saí das dívidas sofrendo muito. Foram 4 anos. 4 anos sofrendo calada. Sem ninguém saber que eu tinha dificuldade pra comer. Que eu tinha dificuldade pra abastecer o carro. Que eu não ia nos happy hour do banco porque eu não tinha como pagar a conta. Que toda vez que a minha chefe me chamava pra ir pra algum lugar, eu queria matar ela porque eu não tinha nem roupa pra esse evento. Hoje em dia tem esse meme, né? Não tem nem roupa pra esse evento. Eu não tinha mesmo roupa. Foram 4 anos sofrendo com isso. Quando eu tava muito perto de sair das dívidas, tava faltando muito pouquinho, eu fui trabalhar no Santander. Acabei falando aqui o Santander. Gente, mas eu trabalhei lá, não me processem não. Amo vocês, inclusive, só que não. Trabalhei no Santander. Quando eu cheguei no Santander, faltava muito pouco pra eu quitar as minhas dívidas, muito pouco mesmo. Era uma questão... Só que em nenhum momento eu falei, vou sair do banco. Quando eu fui pro Santander, meu objetivo era ganhar mais. Pagar minhas dívidas, tava namorando, talvez até ia casar com essa pessoa. Nunca assim, meu sonho é falar pras... Não teve isso, de forma alguma. Só que aí eu falo que eu cometi, né, uma loucura. Não foi uma loucura. Naquela época, eu comecei a acompanhar conteúdos da internet. Um deles foi o Érico Rocha. Mas foi um deles. O Érico Rocha chegou no meio do caminho, vou ver um vídeo aqui. Eu achava ele louco, tava lá na internet. Só que... A Dani era uma colega minha do banco que tinha sido demitida um auê lá, um problema que teve, e ela me chamou para um curso. Lá em 2013, ela me convidou para um curso, e foi nesse curso, em 2013, que eu decidi mudar minha vida financeira. Que eu decidi enfrentar esse processo de sair das dívidas. Então, o que fez, Dade? Você, do nada, acordar para que sua vida tava ruim? Um curso de desenvolvimento pessoal. Né? E eu acho que não tem problema nenhum de falar que foi o método Cronos do Wendel Carvalho. Que, na época, era um cara que andava de Uno com o retrovisor quebrado, do jeitinho que ele fala nas redes sociais dele. E eu fui fazer o curso dele. E ele conseguiu me mostrar que aquilo que eu tava fazendo não tava funcionando. Que aquela vida de bagunça financeira não tava dando certo. Ele conseguiu me mostrar. E foi ali, cara, que eu decidi mudar de vida. Mas não tá nem aí se eu ia ficar no banco, se eu ia ficar no banco. Eu só queria sair das dívidas. Eu botei prazo pra sair das dívidas. E aí foi isso. Quando eu tava no Santander, caiu a ficha do tipo, cara, agora eu entendi o que é o banco. Até aquele momento, eu não tava assim, achando que o banco tinha errado comigo. Na verdade, eu nunca achei que o banco errou comigo. Eu sempre achei que fui eu que tinha errado. Só que lá dentro do Santander... Eu sofri um pouco com a mudança de banco. Eram 2 bancos totalmente diferentes. E eu saí do HSBC um pouquinho antes dele ser vendido pro Bradesco. O Santander tinha um jeito de fazer banco muito... faca na caveira. Vamos vender, vamos bater meta. Eu assustei. O HSBC era tipo a mãe. Vem cá, meu filho, não chora. O Santander agora eu choro. Então, assim, lá no Santander eu falei, cara, acho que eu entendi o que é banco. E eu tava com dificuldade de bater minhas metas no banco. Eu tava com dificuldade de ser uma boa gerente. Eu completei os 3, 4 meses lá de experiência, fui efetivada nos 3 meses. 3 meses é só curso no banco, né? Cara, quando eu comecei a ter que visitar os clientes e os gerentes que estavam lá eram bons, cara. Pessoas, assim, né? E aí eu cheguei, essa menina nova, eu tinha 24 anos. O que essa novatinha aí tá fazendo? E eu entrei no Santander por causa de uma certificação que eu tinha. Eu era certificada como CPA 20, que é uma certificação de investimento. Cara, eu acho que eu fui contratada porque eu era uma das poucas que tinha essa certificação e eles precisavam. Essa certificação se tornou obrigatória na época para trabalhar com investimento. E aí acho que não tinha muita gente, pega essa daí mesmo que ela vai aceitar vir. E eu tava precisando ganhar mais. Compraram o meu passe, literalmente falando. E aí me pagaram muito mais do que eu ganhava lá no... Muito mais não. Eu saí de ganhar 4 para 7 lá no Santander. Mas com todos os benefícios dava quase 10 mil por mês. Pra mim foi o... Uau, né? Tinha ficado rica de novo. Fiquei rica. E aí fui pro Santander. Então, ali no Santander, eu tive uma dificuldade profissional. Ó que doido. Foi uma dificuldade profissional. Lembrei de quem? O Wendel Carvalho. Vou atrás daquele coach maluco que me ajudou a sair das dívidas. E eu não tinha terminado de pagar as dívidas, mas estava no caminho e minha vida já estava um pouco mais fácil. Então, ali eu já não estava mais, querendo ou não, ganhando um salário melhor. Tinha conseguido pegar todo o acerto do HSBC e conseguir amortizar a dívida, que a gente chama de amortizar. Não pagou tudo, mas deu pra amortizar. Esse é papo pra outro dia, né? A história da saída das dívidas. Mas minha vida já tava um pouco melhor. Eu tava morando com uma pessoa, então, querendo ou não, a gente tava dividindo um pouco o peso da vida financeira. Então, minha vida tava um pouco melhor. Eu tava voltando a ficar bem.
vou procurar um coach pra me ajudar profissionalmente. Eu não tinha nem 3 meses no Santander ainda, eu acho. E aí eu lembro como se fosse hoje. Na primeira, na segunda, na terceira conversa com o Wendel, de tanto ele me provocar, cara, mas o que você realmente quer? Do que você realmente gosta? O que você gostaria? De tanto ele me incomodar pra ver por que eu tava com dificuldade de bater minhas metas no banco, porque eu gostava de ser gerente de banco. Eu gostava de ir lá no pai de família e vender um seguro pra ele, porque era importante, cara. A gente tá passando por uma tragédia no nosso país agora. Um seguro lar daria uma casa pra essas pessoas e a maioria não vai ter uma casa. Um seguro lar que custa baratinho. Se for parar pra pensar, né? Então eu gostava de falar, cara, sua casa é própria. Então eu gostava de ser gerente. E eu acredito que ele teve esse olhar de falar assim, cara, ela daria uma boa consultora financeira. E ele me provocou com relação a isso. De verdade, foi a primeira pessoa que falou, cara, você já parou pra pensar que? Eu falei, você tá maluco? Não, vou fazer isso não. Não vou fazer. Na hora eu falei, não vou fazer. Só que aí, eu não sei porquê, eu não me lembro exatamente, mas ele me deu um plano de ação pra eu ser uma gerente boa, bater minhas metas. Chegou na 4ª sessão, eu falei, não, eu não quero mais fazer. Eu vou fazer isso aqui, que você já me deu coisa demais pra eu fazer. Eu vou fazer isso aqui que você falou. Acabou o processo, não precisa me devolver nada, nananã. E fui focar lá no banco. E isso vivendo ali naquele período dentro do banco. Não contava pra ninguém tudo que eu tinha passado, ninguém sabia, a pior parte já tava começando a passar, nananã. E aí eu comecei a ver no dia a dia do meu trabalho, eu já tinha saído daquele período de treinamento, o banco sendo banco. E aí teve uma situação que chegou um senhorzinho mancando lá na agência, mancando literalmente assim, e aí eu fui oferecer uma renegociação pra ele. E eu não esqueço desse senhorzinho, eu lembro da cara dele, literalmente falando, eu falei, não, vou ajudar esse moço aqui. Falei, vem cá, ó, dá pra gente fazer o seguinte, o senhor tem renda, tal, o senhor tá devendo 200 e poucos mil, eu consigo juntar tudo aqui e fazer uma parcela só pro senhor. Fica assim, assim, assim. Não sei por que cargas d'água aquela taxa tava barata naquele dia, né? Falei, o sistema aprovou, vou passar. Passei, o senhorzinho ficou feliz da vida. Ou seja, você realmente ajudou ele. Eu realmente ajudei ele, ficou feliz da vida. Mas mesmo eu ajudando ele, a dívida de 200 foi pra 400. Eu ajudando ele tava devendo cheque especial, limite, cartão de crédito tinha uns 4. Tá muito endividado. Do nada, vem aqui na minha sala. Eu levei uma bela de uma bronca. Mas assim, não foi uma bronca brincadeira. Eu já tava num estresse ali de não conseguir bater as minhas metas. Tava com um problema com o meu gestor na época. Um problema de gestão mesmo. E ali eu falei, cara, eu tive que enfiar nesse cara a mesma faca que me machucou durante tanto tempo. A dívida que eu tava pagando ainda. A dívida que eu tava pagando foi uma unificação de dívida. Junta tudo numa parcela só. Na verdade, foi um empréstimo que eu fiz com essa intenção. Naquele momento, foi muito forte pra mim, porque eu fiquei muito grilada. Você levou a bronca por quê? Porque eu fiz a negociação pra ele por uma taxa baixa. E quando a gente faz essa negociação, ele era cliente de outra agência, eu trouxe ele pra dentro da minha agência. E eu tenho um pouco medo de contar essas histórias, porque é dos bastidores do banco, né? Mas foi assim que aconteceu na prática. E aí, não foi legal isso que eu fiz. Eu não devia ter mexido com o caso desse cara. Meu trabalho era vender investimento, cara. O que eu fui mexer com o cara endividado? Né? Eu devia ter literalmente olhado pra esse cliente e falado, próximo, a minha meta era investir dinheiro. O que eu fui mexer com o cara que devia 200 e poucos mil? Provavelmente foi um erro de sistema, essa pessoa ter caído na minha lista de prospecção, lista de possíveis novos clientes. Eu acho que foi uma sucessão de erro. E como ele estava num processo de ser um cliente XYZ, não vou falar o nome aqui agora, essa oferta de taxa estava lá. Eu arrumei um pepino para minha agência, porque quando a gente faz isso, o cliente vem para dentro daquela agência, a dívida dele vem junto. O cara já tava com problema, com atraso, sei lá, 3 meses. Então, eu não devia ter feito aquilo, mas o sistema liberou. E aí eu achei que eu tinha ajudado o cara. O cara tava devendo, então aí eu fiquei num conflito mesmo. Eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Aí eu entrei numa crise existencial mesmo, assim. E é muito doido, porque quando eu falo da depressão, é isso pra mim que significa a depressão. Foi o estalo, o pessoal tem o nome de chamar de gatilho, não é gatilho. Isso já estava acumulado. Era muitos anos eu trabalhando no banco, vendo o sofrimento das pessoas. Eu sempre via. Mas pela primeira vez eu comparei o meu sofrimento com o sofrimento daquele senhorzinho e rolou um... Cara, eu não sofri isso aqui sozinha. Não foi só culpa minha, não. Porra, meu empréstimo tem uma taxa de 3,89. Era o meu empréstimo que eu pagava.
3,89, eu era funcionária do banco. Por que eu fiz essa taxa de 3,89? Por que eu não fui pedir uma taxa menor? Eu nem pedi. Eu falei, cara, eu não sou funcionária, vou pedir taxa mais barata, vou ser demitida. E aí foi a primeira vez, ali naquele evento, foi a primeira vez que trabalhar no banco se tornou um inferno na minha vida. Dali pra frente, foi ladeira abaixo. Ladeira pra ladeira acima, porque foi um sofrimento. Mas dali pra frente, foi um sofrimento muito grande pra mim, a cada cliente. Porque aí eu comecei a olhar. Cada cliente eu olhava a configuração da pessoa. Eu, cara, por que esse cara, médico, recém-formado, eu trabalhava com renda acima de 10 mil, médico, recém-formado, por que esse cara tá com empréstimo a 7%? Aí eu ligava pro médico. Ah, então, o senhor não sei o que lá? É 7%? O senhor pegou 30 pra pagar 190. E uma das coisas que eu fiz pra uma médica, que inclusive eu cheguei inclusive a atendê-la depois, foi diminuir a dívida dela. Fazer uma troca de dívida. Lá dentro do banco mesmo. Só que, graças a Deus, dessa vez ninguém brigou comigo. Falei, não, cara, você é funcionária do WebServe, faz um consignado, a gente quita essa dívida aqui, você tá pagando juro à toa. Onde que eu tava com a cabeça de pegar e baixar juro de cliente? Isso é errado. Só que dessa vez ninguém brigou comigo. Porque eu fiz uma venda, né? De um errado do ponto de vista consignado. do banco, porque você tá lá pra dar lucro pro banco. Ou seja, quanto maior o juro, mais o banco lucra, melhor gerente você é. Exato. Então, mas eu via. Aí, o que aconteceu? Cada cliente que eu ia atendendo, eu meio que já fazia uma consultoria. Aí eu olhava e falava assim, cara, você tem... Aí eu também fazia isso pros investimentos, né? Cara, você tem seu dinheiro tá na poupança, cara. Pelo amor de Deus, vamos trocar aqui pra um outro investimento. E eu acabava fazendo isso muito naturalmente, porque aí eu já tava mais organizada financeiramente. Como eu falei, faltava muito pouquinho pra quitar a minha dívida. Era uma questão... Ali eu já nem tava assim... Quero quitar tanto, porque era meu carro que faltava e umas parcelinhas do outro empréstimo. Eu sabia que era uma questão de 3 meses ali, ia estar quitado com a PLR, que eu ia receber do banco. Só que eu comecei a fazer isso na vida das pessoas. E eu confesso que eu não tive o estalo de vou trabalhar com finanças. Eu precisava sair daquele lugar. Trabalhar no banco, que tinha sido o meu sonho. Lembra do Itaú, do terninho, das meninas de terninho, Itaú, o pessoal trabalha de terninho. Eu trabalhava numa agência do Santander chique. Eu falei, eu ia trabalhar arrastada. Aí eu comecei a sofrer. E aí, de novo, eu tive vontade de tirar minha vida, cara. Falei, eu não quero mais viver. A depressão voltou. Só que aí eu já tinha as ferramentas, né? Aí eu já sabia o que fazer. Eu falei, cara, eu tô doente, preciso de ajuda. Foi diferente do que aconteceu lá em 2013. E aí eu lembro que eu procurei uma psiquiatra. Lembro muito dessa situação, doutora Fernanda, que de Cuiabá ela. E eu falei, ela falou, o que você quer? Você quer pegar 6 meses de atestado? Porque é muito comum funcionário de banco ir procurar médico que tá louco, não aguenta mais aquela cobrança de meta e tal, e vai lá no médico pra pedir atestado. A senhora tá louca? Eu que tô louca, senhora! Aí eu falei assim, cara, eu quero sair do banco. Eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer da minha vida, mas eu preciso de energia e força pra conseguir juntar um dinheiro pra sair do banco. Então, eu fui decidir trabalhar com finanças. Ainda lembro que na época que o próprio Wendel sugeriu, Dade, começa a falar de finanças. Nas suas redes sociais. Então, eu devo muito isso ao Wendel, assim, sou infinitamente grata a ele, porque ele me mostrou essa oportunidade. Ele que falou assim, é possível você fazer isso aqui. Mas eu falava, quem sou eu? Cara, acabei de sair das dívidas aqui, meu negócio, como é que eu vou ensinar alguma coisa pra alguém? E aí eu falei, não, mas se eu juntar um dinheiro, eu posso fazer um curso, posso me formar na área e tal. E aí eu lembro que foi muito engraçado que só que ele falou, começa a fazer enquanto você tá no banco. Eu falei, você tá louca? Você é demitida? Não quero sair demitida do banco. Não queria essa coisa de fui demitida por estar fazendo alguma coisa errada. No banco você não podia meio que... Hoje em dia é mais livre isso. Na época tinha umas coisas bem assim que eu não sabia como fazer de um jeito que eu não fosse demitida. E eu não achava que eu era capaz de ensinar alguém. E aí quando eu pedi demissão, aí na época, nossa, todo mundo falou, você tá louca, você tá louca, você tá louca, você tá louca. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Eu falei, eu vou fazer um curso. Aí ele me indicou um curso. Faz esse curso aqui, que era um curso na área de coaching mesmo. E faz esse aqui de finanças. Fui fazer os cursos. E aí eu lembro que eu comecei fazendo um post no Facebook. Cartão de crédito, vilão ou mocinho. Tem até hoje esse post em algum lugar. E aí eu fiz, caraca, os comentários, eu não era ninguém. Aí eu me apresentei na internet. Falei, eu sou da GL Vibe, sou super... Nunca contei pra ninguém que eu tinha dívida, demorei muito tempo pra contar, mas a decisão de fazer consultoria, de verdade, eu enrolei muito pra contar a história, né? Eu tenho essa característica, às vezes eu falo muito, mas foi todos os detalhes da história. Mas eu lembro que foi alguém me pedir ajuda. A pessoa falou assim, não sei o que lá, não sei o que lá, a Franciane. Falei, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Falei, moça, eu não quero entrar na Mary Kay, não, porque eu tô focada num projeto pessoal, acho que eu vou trabalhar na área de finanças, ajudar as pessoas a organizar a vida financeira. Eu preciso de você na minha vida. Aí ela quis me contratar. Eu não sabia nem como que cobrava. O que eu vou cobrar? Eu cobrei R$100.
Não, cobra R$100 pra gente começar aqui por mês. Por mês. Por mês. E aí eu comecei a atender ela. E aí foi ali, eu falei, cara, que massa, eu gostei de fazer isso aqui. E foi assim que começou, lá em 2017. Então, não houve essa coisa assim, quero mudar o mundo. Então, quem me ouve falando sobre criar uma geração sem dívida, isso não surgiu lá no banco. Não, cara, isso surgiu depois de muito fazer o que eu faço. Mas foi assim, essa história é engraçada. Também acho que eu nunca contei essa história. E o MDZD? Como é que ele surge? Meu Deus, já deve ter o quê? Quantas horas que nós estamos aqui conversando? Eu falo muito. Vamos lá, o MDZD. É curioso porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de me desenvolver. Quando eu conheci lá o desenvolvimento pessoal foi em 2013. Mudou minha vida, cara. Fazer uma coisa assim que olhasse pra minha vida. Então, quando eu comecei a atender como consultora financeira, eu tinha saído do Santander como uma gerente de investimento. Os médicos me conheciam. Então, assim, eu tinha essa... Minimamente, quem ela é? Uma pessoa que trabalhava no banco e que agora tá dando consultoria. Automaticamente, o público que surgiu pra mim foi um público mais elitizado. Quando eu falo elitizado, gente, é porque, pra mim, pra dar um contexto, tem 40% da população ganha menos de 2 mil. E você tem 60%, só que você tem 15% que ganha mais que 10. Então, você tem um número muito pequeno de pessoas que ganham mais que 10. O público que estava me procurando eram servidores públicos, médicos, empresários menos, mas mais os médicos, que eu já tinha uma rede de médico por conta do banco. Então, eu peguei uma médica aqui, que me indicou pra médica aqui, que me indicou pra... Então, atendia médico, atendia servidor público, porque um servidor público que era amiga da minha irmã, atendia ela. Resolveu o problema dela, com dívida, inclusive. E aí, ela me indicou pra outro, e faz uma palestra e tal... E aí começou a chegar. E eu chegava, eu lembro, se fosse a primeira vez que eu atendi um médico, eu falei assim, vou mexer nos investimentos do médico. E o médico normalmente tem conta em 4, 5 bancos. Quando eu ia botar a mão, dívida. É hoje que eu vou investir num fundo de investimento. Dívida. Fui lá e fiz a parceria com a empresa aqui que cuidava dos investimentos para que eu alocasse o dinheiro das pessoas lá na XP, na época era XP, né? Dívida. Todo mundo que chegava, não chegava um para investir. Quando chegava um pra investir, eu já tava tão cansada de falar de dívida, que aí eu consegui cair a ficha de que aquilo que eu passei era normal na vida das pessoas. Eu achava que eu tinha feito a maior, desculpa o palavrão, cagada universal da galáxia. Como que a contadora bancária chegou nesse ponto? Aí eu comecei a ver que as pessoas deviam muito mais do que eu devia, que eu ganhando meus 4, devendo 100. Eu já era, tipo, o fim do mundo, a galera chegava devendo 300, 400. Que, inclusive, é o público que eu atendo hoje, de quem deve 50 mil a 400 mil, né, tem dívida de todo tamanho. Aquilo começou a me chamar a atenção. Então, ali eu já falei, nossa, eu até me senti um pouco melhor, desculpa, gente, mas eu me senti um pouco melhor de sentir que a minha cagada não tinha sido tão grande assim, de que isso era mais comum. Porque no banco, ninguém chega no banco e fala assim pro gerente, eu tô fudido. Me ajuda, pelo amor de Deus. É muito difícil nos bancos que eu trabalhava, que era banco de renda um pouco mais alta, acima de 10 mil, né? Normalmente era panca, não, tá tudo sob controle, tô usando todo o meu limite, mas aumentei meu limite mais um pouquinho pra usar. Então é muito difícil. Ali comigo, e sempre tive essa característica das pessoas abrirem o coração comigo, assim. Eles abriam, cara, tá ruim. Eu tô fazendo plantão, eu tô fazendo isso, cara, eu trabalho de serviço público, mas não sobra nada do meu salário. Aí a realidade da dívida começou a ser muito presente pra mim. Eu falava, cara, não sou só eu que passa por isso, não sou só eu que passei por isso. Meu Deus, tem um monte de gente passando por isso. Aquilo começou a me angustiar, de verdade mesmo. E aí eu fui pra um treinamento de desenvolvimento pessoal, um curso. E aí alguém me fez a pergunta, por que você trabalha com o que você trabalha? Por que você faz o que você faz? De verdade mesmo. Aí foi onde eu lembrei da história dos meus pais. Aí eu voltei, sei quantos mil anos atrás. Falei, putz, cara, eu faço isso por causa disso. Faço isso por causa do que eu passei. Eu faço isso porque depois eu me endividei. E aí foi passando. Aí aquele foi passando um filme na minha cabeça. E aí eu tomei uma decisão, que foi a de fazer um curso presencial. Aí eu já tinha turminhas de curso de 5 pessoas, onde eu ensinava a fazer orçamento mensal. Como é que eu organizava o orçamento da casa e como é que fazia faxina financeira. E aí, quando eu decidi fazer esse curso, eu falei assim, eu vou chamar a minha mãe pra assistir esse curso. Eu vou contar que eu fui endividada. Eu tomei a decisão de contar pras pessoas o que eu tinha passado. Até então ninguém sabia. No meu Instagram eu não falava,
Nada. O que eu me posicionava como uma educadora financeira. Fiz curso, é claro que eu fiz curso, né? Depois eu fiz curso pra poder ter um certificado. Então, eu sou certificada por uma formação lá de educadora financeira. Fiz, tal, mas, pô, trabalhei trocentos anos no banco. Eu sabia mexer com essas coisas. Foram 8 anos que eu trabalhei no banco. Eu sabia fazer as coisas de finanças. Até porque eu passei por aquilo também. Então, eu sabia fazer o meu trabalho. Só que eu não precisava contar da minha vida pros outros. O que eu ia contar da minha vida? Né? Então, assim, muito raramente, numa consulta, eu abria que eu tinha passado por aquilo. Muito raramente. Que eu me lembro, acho que eu contei para uns 4, 5 clientes, assim. Porque a pessoa tava sofrendo muito. Falou, deixa eu te contar uma coisa, eu passei por isso também. Aí eu lembro que as pessoas regalavam o olho e falavam assim, meu Deus, é sério? Porque eu não contava. E aí, nesse curso, eu falei assim, cara, eu preciso contar para as pessoas o que eu passei com o intuito de ajudar. E aí, eu marquei esse curso presencial e chamei minha mãe, porque eu ficava com vergonha. Porque aí a minha família ia saber. Chamei minha mãe não pôde ir. Não pôde ir no curso. Resultado, eu não contei. Fiz o meu curso bonitinho. Foi um dos maiores cursos que eu fiz presencial. Lembro que foi uma turma grande, mas ali eu já chamei de Mais Dinheiro, Zero Dívida. Era o nome do curso. Porque eu falei, eu quero falar de dívida. Eu quero falar de endividamento. E aí isso foi em janeiro de 2019. Janeiro de 2019. Já tinha 2 anos que eu tava atendendo. Né? Então, eu tinha 2 anos e aí eu chamei o curso de Mais Dinheiro, Zero Dívida. Gente, eu vou fazer um curso, Mais Dinheiro, Zero Dívida. E aí eu lembro que eu fiz essa movimentação lá e não consegui contar. Eu não consegui contar a minha história. O curso foi curtinho, eu falo pra caramba, como vocês podem perceber. E aí, o curso não deu tempo. Aí eu não contei. Minha mãe não foi, né? E eu tinha isso, eu preciso contar pra minha família. Até então, ninguém sabia o que eu tinha passado. A minha família descobriu que eu tive dívida na internet. O dia que eu contei, primeira vez numa aula. Lembro como se fosse hoje que minha família me ligou e falou, cara, que porra é essa de você devia isso mesmo? É verdade? Não é marketing? Falei, não, é verdade mesmo. E aí depois fui conversando, explicando e tal. Mas aí eu fiz mais uma turma desse curso. Aí eu já tava mais envolvida com coisa de internet. Eu comecei um Instagram, né? Tive ajuda pra começar o Instagram lá em 2017. Fiz o Mais Dinheiro, Zero Dívida de novo. Presencial. Chamei minha mãe. Nesse ela foi. Nesse ela foi. E eu me preparei pra esse momento. Então, assim, eu tava ali fazendo o curso. Comecei o curso. Todo mundo bate palma. Todo mundo feliz. Beleza. Fiz a primeira manhã. E aí, quando voltamos do almoço, eu peguei uma cadeira. Tem foto disso. Tem que resgatar essa foto. Equipe, quando for editar, me resgata essa foto aí. Sentei numa cadeira e falei, eu quero contar uma história pra vocês. Minha mãe lá, sentada. E aí, eu contei pela primeira vez. Chorei muito. Pra mim, foi tipo uma libertação. Por quê? Tipo assim, meu Deus, eu guardei tanto tempo isso só pra mim. Tanto tempo. E aí, no que eu contei, o curso Mais Dinheiro, Zero Dívida, as pessoas me conheciam como organizar a vida financeira e como fazer os primeiros investimentos. Eu era a pessoa que ensinava a fazer o primeiro investimento no CDB. Eu não falava de dívida nas minhas redes sociais. Brendinha, que trabalha com a gente, sabe disso, né? Falava só de investimento. E aí, no que eu contei, todo mundo na sala tava chorando. Todo mundo. Tenho foto e vídeo disso. Inclusive, esse curso eu paguei pra gravar. Caro que só. E ali eu criei um grupo de acompanhamento por 30 dias. Eu acompanhei essa galera por 30 dias. Então, foi a primeira vez que eu ensinei a classificar dívida, a colocar a taxa de juros, a olhar. E ali já começaram a ter os resultados. Gente reduzindo dívida, gente aplicando o meu método de negociar cartão. Então, ali foi o Mais Dinheiro, Zero Dívida presencial. Tinham 34 pessoas na sala. Eu não tenho como esquecer. Eu lembro que esse curso eu brinco que foi uma alegria e uma tristeza. Uma alegria porque eu consegui virar essa página da minha vida, mas eu não sabia fazer curso presencial, eu gastei muito dinheiro. Eu peguei o melhor hotel da cidade, e aí era tudo muito caro, né? Infelizmente, fazer evento presencial na época era muito caro, foi antes da pandemia isso. Mas ali, o Mais Dinheiro, Zero Dívida pra mim, eu falei assim, cara, agora eu preciso falar na internet. Eu preciso contar a minha história na internet. E aí mas foi muito mais tempo, que aí foi quando a gente se conhece. Porque eu demorei muito pra ter coragem de mexer com dívida. De contar porque eu falei assim, a única forma de falar de dívida que eu enxergo possível na minha vida é a partir do que eu passei. Eu vou ter que contar que eu passei dificuldade pra comer. Eu vou ter que contar que eu pensei em me matar. Eu vou ter que contar o que aconteceu na minha vida. Eu vou ter que contar tudo o que aconteceu comigo. Eu vou ter que contar da época que eu trabalhei nesse banco e passei por essa história. E aí, então foi um processo emocional muito grande, e tanto que eu tava tão assustada com isso que eu cogitei desistir.
Sempre que eu apresento o Marcelo, eu não apresentei ele pra vocês, ele tá aqui me entrevistando, eu conto que ele é a pessoa que me ajudou a não desistir do meu sonho. Porque eu tava exausta dessa bagunça mental de eu não sei se eu quero falar disso, porque minha vida, porque a história dos meus pais e porque me falaram que mexer com dívida é muito difícil, que o público endividado é difícil e eu já tava pra ficar louca, literalmente. E sem contar que os cursos que eu fiz, todo mundo falava, foca em ensinar investimento, não gostava de ensinar isso. Eu falava assim, cara, mas não é isso que tem na vida real. Eu chamo a pessoa pra gente investir, ela diz que quer investir, eu chego lá e encontro dívida. Então, foi todo muito difícil até que a gente se conheceu. Aí, quando a gente se conheceu, eu contei pra você tudo que tava acontecendo. Falei que eu tava muito cansada desse lance de internet, que eu não conseguia fazer, que o que eu gostava de fazer era atender e que eu não encontrava ninguém pra me ajudar a botar isso pra rodar no mundo, né? Levar isso pra fora de Cuiabá. Eu era conhecida só aqui em Cuiabá. E aí foi quando a gente se conheceu. E aí o Mais Dinheiro Zero Dívida, ele meio que existia com o nome Mais Dinheiro Zero Dívida, com alguns alunos que eu tinha feito de curso presencial. Mas foi quando você conseguiu, literalmente falo que foi você que conseguiu tirar essa história da minha boca. E demorou muito tempo pra sair do jeito. Você podia contar um pouco dessa história também, pra eu conseguir falar, vou contar a minha história. E é tão forte isso pra mim que hoje eu tô contando coisas aqui que eu nunca contei. Como eu falei no começo, Fê, hoje a gente vai descobrir coisas que nem eu, que sou um pouco mais íntimo, sabia. E é doido isso, né? Porque uma das coisas que a gente acredita muito é ensinar através do exemplo, e o exemplo não precisa ser só bom. Dá pra aprender com o exemplo ruim também. A gente tem por mania ouvir só quem a gente gosta. A gente tem uma dificuldade tremenda de aprender com quem a gente não gosta. Mas mesmo as pessoas que a gente não gosta, tem tanto a ensinar. E uma das coisas que a gente sempre trouxe aqui para o MDZD é integridade no que a gente faz e fala. Então, sempre que a gente vai fazer algum vídeo, algum anúncio, algum criativo, sempre que a DAGL vai aparecer na tela, a primeira pergunta que vem, cara, isso é real? Isso é verdade? É o que a gente acredita mesmo? E eu sempre te estimulei tanto a falar de fato da vida real, porque é um assunto tão velado e tão presente ao mesmo tempo. Né? 7 a cada 10 pessoas no Brasil estão endividadas. Gente, é muita coisa. E se a gente pensar que o Brasil tem 200 e poucos milhões, e vamos fazer conta redonda, tem 200 milhões de habitantes. Se 70% deles estão endividados, a gente está falando que 140 milhões de pessoas estão passando ou estão no caminho de passar tudo que vocês passaram. Minha história é um pouco diferente da sua. A minha família sempre foi muito organizada financeiramente. Nunca vi meu pai em dívida e nunca vi minha mãe em dívida. Pelo contrário, minha mãe faz milagre com dinheiro. O que ela ganha, o que ela faz é muito admirável. Meu pai também. Mas eu me endividei. Então, olha só, é bem o que você falou no começo. O inverso também acontece. No seu caso foi, você nasceu e cresceu numa família com problemas financeiros. Eu nasci e cresci dentro de uma família que não tinha problema financeiro. Embora meus pais também se separaram, mas não foi por causa de dívida. Mas eu me endividei. E me endividei muito. E eu acho que é por isso que esse projeto MDZD falou tanto com o meu coração quando a gente se conheceu. E eu acredito muito que a gente levar isso à frente, de falar a vida real mesmo. Como eu falei, cara, a gente não tá aqui pra julgar ninguém. Né? Nada de certo ou de errado. Mas também não estamos aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. É de trazer a realidade mesmo e ver o quanto de famílias a gente pode salvar, o quanto de crianças, enquanto você falava, cara, não quero que crianças passem sobre isso. Hoje eu olho pra minha filha, que tem 6 meses, e eu falo, meu Deus, você não vai passar pelo que a Dade passou, pelo que tantas outras pessoas passaram. A sua vida vai ser diferente. Se você vai pegar outro caminho a partir daí, aí é sua livre escolha, tá tudo certo. Mas do que depender de mim, a minha geração e a próxima, e as próximas, não vão passar por isso. E eu acho que é por isso que a gente vem com tanto gás todos os dias pra cá. E todos os dias saem muitos conteúdos, Dade falando besteira, Dade falando coisa muito legal, Dade chorando, Dade brincando, Dade xingando, Dade batendo na mesa. Mas é porque de fato a gente acredita que a gente vai levantar uma geração sem dívida. E quando a gente fala em geração, parece que vai ter um estádio de futebol cheio. Não. Pra gente
mais uma família foi salva, mais uma família foi salva. E um convite que a gente faz e vai começar a fazer muito para nossa audiência daqui para frente é: compra essa guerra com a gente. Leva esse conteúdo para mais gente. A gente nunca pediu compartilhamento, dá o like, clica aqui. Não é sobre isso, mas é sobre o que a gente pode fazer para poder disseminar esse conteúdo e talvez evitar que uma pessoa tire a vida por causa de dívida, que uma família se destrua por causa de dívida, que uma criança não sofra por causa de dívida. O que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul é muito triste por tudo que eles estão passando, mas que exemplo o Brasil está dando? De, cara, vocês são um estado, mas vocês são Brasil. E de norte a sul, de leste a oeste, o Brasil inteiro se mobilizando para ajudar o Rio Grande do Sul. Que massa ver isso. E o que eu espero é que a gente consiga ver a mesma coisa quando o assunto for dívida. E se a gente conseguisse criar uma mobilização para falar assim, cara, você tá entrando em dívida, vem cá. Não vai por aí não. Muda essa rota. Vem conhecer esse planeta aqui, como você chama, né? O mundo MDZD. Um mundo onde as pessoas têm mais dinheiro e não tem dívida. Onde dívida não é um problema na mesa do almoço, na mesa do jantar. Ou onde dívida não é um fator que afaste um almoço ou um jantar em família. Que massa esse primeiro episódio. A galera tem que dar o nome agora do podcast. Eu chorei o podcast inteiro. Mas ao contar a minha história, sempre que eu falo ela, né? Eu sempre me emociono muito. É muita exposição, né? Hoje eu falei coisas aqui que são... É da minha família. Eu tinha muito medo de falar sempre. Mas ao contar, meu único objetivo sempre é... Cara, a gente entende o que você tá passando. Eu passei... Mas eu não posso dizer que passei por tudo, porque eu tinha 20 e poucos anos, eu não tinha filho. Pra mim, eu acho que foi, entre aspas, mais fácil. Eu não gosto de ficar mensurando o sofrimento, né? Do que é. Cada um sabe quanto que dói a sua ferida, o seu calo. Mas é dizer assim, cara, o que você tá passando não é tão ruim assim. E você falou dos milhões de pessoas endividadas e tal, mas... E os números que não são contados, né? Tem muitos números que não são contados. Esses números, eu falo pouco deles, mas os números que não são contados. E eu quero de verdade pedir pra você que tá assistindo a gente, ajuda a gente a dar um nome pra esse podcast, coloca aí no comentário. Foi uma resistência até mesmo minha, do tipo, podcast. E eu gosto bastante de podcast, mas eu falo, não, acho que vai ser legal a gente ter uma conversa pra levar conhecimento através, eu fiquei super feliz que isso aqui que a gente tá gravando hoje, minha sobrinha vai poder ver, talvez, quando eu nem estiver mais aqui, e vai estar registrado. Então, eu queria que você de verdade ajudasse a gente a dar um nome pro podcast. E quando nós falamos aqui de uma geração sem dívida, também foi a primeira vez que isso saiu da minha boca aqui na internet. Foi a primeira vez. E quando você fala de compartilhar, eu sempre detestei esse negócio de curte, comenta, compartilha, porque fica parecendo tipo assim, faz uma coisa pra me ajudar. Não me ajuda a ser mais conhecida, mas o meu silêncio de 4 anos na dívida e mais 2 anos que eu tinha saído da dívida, quantas famílias eu deixei de ajudar? É incalculável. Por mais que eu tava trabalhando com isso, essa foi uma das razões que eu decidi ir pra internet, porque eu falava, cara, dentro da consultório, eu chamava de consultório, por mais que eu trabalhe muito, eu trabalhava de manhã até de noite, atendia nos 3 períodos, eu conseguia atender num dia. Minha consulta era 1h30, quase 2 horas às vezes. Atendia umas 8 pessoas, aí tinha quem desmarcava e tal. E saía morta no final do dia e falava, cara, ajudei 8, tem milhões. E aí eu falei, não, preciso começar a falar, eu preciso falar disso pra mais pessoas, mas o meu silêncio custou muitas famílias que eu deixei de ajudar. Muitas. Cada dia que eu não faço alguma coisa, seja um conteúdo, se eu não postar esse conteúdo... Então, quando convidar as pessoas pra compartilhar, né, porque a minha história é a história de muitas pessoas. A sua história, então, de compartilhar, eu não tô convidando as pessoas pra serem meus seguidores. Eu de verdade, nem ligo pra isso. Fiz lá 100 mil inscritos no canal. Nem gravei o vídeo ainda comemorando a plaquinha. Mal abri a plaquinha. E o pessoal normalmente, olha a minha placa. Não é isso. De verdade. Eu acredito que é o meu papel, e aí que não se tornou mais só o meu papel. Hoje a gente falou bastante do meu sonho, né? O sonho da Dagi. O que a Dagi enxerga? A Dagi sozinha não faz nada.
Eu sozinha não faço nada. Se eu não tivesse encontrado o Marcelo, isso aqui não existia. Hoje, se a gente não tivesse a equipe que a gente tem, as pessoas que trabalham com a gente, todos os dias elas compraram esse sonho junto com a gente. Se a gente não tivesse os nossos alunos que vêm e falam, eu vou contar a minha história, que eu também devia. E eu vou contar que eu não tinha dinheiro pra comer, eu vou contar, Daj, eu vou contar. Eu tô com vergonha, mas eu vou contar. Se a gente não tivesse os nossos alunos, eu costumo usar uma brincadeira que é abrindo a gaveta de calcinha. Pra mulher isso é muito íntimo. Eu ainda não encontrei uma analogia diferente pra isso, não. Mas pessoas abrindo a tua intimidade. Que às vezes tava com medo de abrir pro próprio marido. E se eu não tivesse esses alunos multiplicando isso, isso não seria possível. Então, quando eu venho e falo nós viemos aqui e falamos pras pessoas que assistem a gente. Cara, tem muita gente sofrendo em total silêncio. Sentada no chão do banheiro e chorando. Isso é muito comum pra mulher. Mulher corre pro banheiro e chora. Homens que também correm pro banheiro e chora. É que eu sempre falo que homem e mulher sente dívida de um jeito diferente. São leituras da dívida diferentes, assim. É independente, não de sexo nem nada, mas é como, né, manifesta, como mostra. Então, assim, você não tem ideia do quanto o seu silêncio pode custar a vida de alguém. Os suicídios, as separações são exemplos mais gritantes. Mas você tem crianças em situações de violência, crianças em situações desumana de vida, muitas vezes, que não estão indo pra escola, ou que tá tendo um cenário de inferno dentro de casa, com os pais brigando. A gente não tem noção. E que um problema que pode ser resolvido, mas que por não saber como, então, quando eu tenho a ousadia, né? Nós temos a ousadia de vir aqui, nós, a nossa equipe que tá aqui, e todo dia tá aqui e dizer assim, nós vamos criar uma geração sem dívida. Não sei ainda quantas pessoas, nós vamos fazer. Como vai ser, quanto tempo vai levar, mas nós já estamos fazendo. Nosso trabalho todos os dias já salva famílias. E é um convite mesmo para quem assistir, pegar essa missão como sua também, de resolver a própria vida. É uma coisa que eu sempre falo, cara, começa a resolver na sua. Começa a resolver na sua. Mas você pode, enquanto resolver a sua, porque às vezes as pessoas não compartilham conteúdo, Marcelo, por vergonha. Ah lá, Maria compartilhando um negócio de dívida comigo. Parece brincadeira, mas é real. Então, às vezes, o não falar, o não compartilhar, e esse compartilhar, não, olha aí, você tá endividado. Não, cara, vi esse conteúdo, achei legal. Então, é no sentido de chamar mesmo as pessoas. Assim como a gente chama nos outros movimentos, né? Vamos ajudar a tragédia, ou vamos ajudar pra não ter mais racismo, ou vamos ajudar pra não ter mais as fobias que tem contra as pessoas de outro gênero, contra a escolha sexual de cada pessoa. Vamos ajudar para não ter mais a questão de raça. É esse mesmo movimento de dizer assim, cara, tem uma dor velada, silenciosa no Brasil, porque o endividado ainda tem uma. Você se endividou porque gastou mais do que devia. E às vezes a pessoa nem sabia o que ela estava fazendo. Então, tô muito feliz com o nosso primeiro episódio. De verdade, ajudem a gente a dar um nome para esse podcast e com que vocês compartilhem esse movimento junto com a gente. Eu também tô muito feliz e vou aproveitar para te agradecer. Agradecer pela coragem. Tudo isso aqui existe porque a Daj puxou. Você é a nossa líder. Você puxou esse bonde. Você tá puxando essa geração. O Marcelo só chegou porque a Daj já existia. Eu bati o olho e falei, isso faz sentido para mim. Vou comprar essa guerra com você. O mesmo com o João, com a Brenda, com toda a equipe que tá aqui. E obrigado. Obrigado. Por não ter desistido. Tem que fazer eu chorar, né? Sempre assim. Imagina, eu que agradeço. Acho que primeiro sempre falo, né? Igual na Xuxa. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, especialmente pra você. Mas obrigada a Deus mesmo. Porque pela minha fé, quando eu pensei em tirar minha vida, eu falei, como é que eu vou chegar lá e explicar isso pra ele? E se eu não chegar lá? E se eu for falar lá com o não amiguinho dele? Como é que vai ser? E se eu nem passar lá, né? Na época que isso aconteceu, eu não era católica. Olha que doido, né? Eu não tinha fé católica ainda. Então eu falava assim, não, cara, eu não, na igreja a gente aprende que, né, o suicídio é um pecado, nananã. E eu lembro que eu falei assim, cara, primeiro, se eu não chegar lá pra explicar pra ele por que eu fiz isso, e o que minha sobrinha, como é que vai ser? Ah, e essa aqui era sua tia? Ah, era, ela se matou. Foram as duas coisas que me fizeram ter a coragem de viver, apesar do sofrimento, vencer esse sofrimento e tá aqui. Então eu agradeço muito mesmo a Deus, a todo mundo que assiste a gente. Essa sou eu mesmo, chorona, mas espero que compartilhar aqui um pouco da minha história ajude outras pessoas. E é isso, é assim que encerra o podcast, chorando? Desse jeito.
Galera, obrigado, Dade, obrigado. E já vem o próximo. Ajuda a gente com o nome.